Mercado Qualidade, um novo conceito, a mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do Espaço Gourmet e os saborosos pratos da Rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. Mercado Qualidade, Avenida 14, esquina com Rua 13, Rio Claro. Beba com moderação. Muito bem, são 8 da noite, 2 minutos. Boa noite, ouvinte da Rádio Excelsior Jovem Pan Sat. Boa noite a você, internauta, que já está conosco no portal Jornal Cidade.net, conferindo, inclusive, as imagens do programa que nós começamos a transmitir agora e iremos até as 9h30 da noite. Mais um Caldeirão da Redação, um programa conhecido já da maioria do nosso público, porque reúne elementos diferenciados, mas tem como foco o jornalismo, a participação de toda a equipe de reportagem do Grupo JC, Jornal Cidade, Jornal Regional, Excelsior Jovem Pan, convidados com um elemento muito especial, a gastronomia que dá o sabor e a descontração ao nosso programa. Caldeirão da Redação, mais uma edição. Vocês sabem que todo mês nós temos esse programa especial. É uma espécie daquele Redação e Debate que é tão acompanhado aos sábados na Jovem Pan, com o Jornal da Manhã, e também diariamente no nosso Hora da Verdade, só que sempre com alguma coisinha a mais, não é? Algumas pitadas, além daquelas utilizadas no fogão, as que nós colocamos também com convidados, com participações especiais, enfim. Seja bem-vindo. Mais um Caldeirão da Redação no ar aqui pela Excelsior Jovem Pan e também pelo jornal Cidade.net. Nós, sem demora, vamos girar toda a equipe que vai participar do programa. Hoje eu começo, evidentemente, fazendo as honras da casa, dando boa noite ao nosso convidado nesta noite de quinta-feira, dia 15 de agosto. O convidado do Caldeirão é o deputado estadual Aldo Demarque. Nossa, tanta coisa para a gente discutir com o Aldo, né? Tem o panorama político, que é o habitual da gente falar, mas não só o local. Há muitas coisas a se dizer a respeito de ações regionais, inclusive, com o governo do Estado, mas tem a questão da dita parte conservadora da política e seu envolvimento com o momento nacional, os acontecimentos, as avaliações, as pesquisas. Hoje foi divulgada uma pesquisa pelo Jornal Cidade, mais uma. Aldo, bem-vindo ao Caldeirão, boa noite. Boa noite àqueles que sintonizam já de uma forma habitual no nosso canal de comunicação aí da Jovem Pan. E eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para estar aqui nessa noite. Eu já tinha ouvido falar, já vi no próprio Jornal Cidade desse programa, mas eu confesso que não sabia que era tão familiar assim, né? Eu me sinto bastante à vontade, né? E muito mais porque o cozinheiro dessa noite, pelo menos, não conhecia essa qualidade dele. Eu conheço ele como engenheiro desde quando ele se formou, que fez estágio comigo na CESP, mas na área, evidentemente, de engenharia. Mas de culinária ou de fogão eu não sabia. Então eu quero deixar uma boa noite ao empresário engenheiro Lincoln Magalhães e a toda a sua equipe, né? E a todos vocês. E eu espero, porque eu estou vendo aqui, eu conheço todos e sei da qualidade jornalística de todos. Eu só espero não sair daqui cozido nesse caldeirão, né? Com essas perguntas e com a forma de se discutir o assunto, que a política hoje está muito polêmica o assunto. Mas nós estamos aqui, evidentemente, para trocar aí essas informações e principalmente aqueles que nos assistem através da internet, né? Eu acho que lá em casa também estão sintonizados, porque eu falei que viria participar. Então, uma boa noite a todos os amigos, e estamos aí, posso dizer, muito à vontade. Muito obrigado, viu, Aldo? Pois bem, Aldo Demarque, nosso convidado, já deu seu boa noite para o público da Jovem Pan e também do Jornal Cidade.net. Eu falei, quando eu cheguei aqui, né, estava tudo sendo organizado pelas meninas, nossa equipe de apoio, eu falei, cadê o chefe?
Aí o pessoal, mas que chefe? Eu falei, chefe de cozinha. Não, porque chefe lá no jornal é uma coisa, né? Aqui no programa é outra. O responsável pelo fogão na noite de hoje, desta quinta-feira, Lincoln Magalhães, ele é voz marcante no Redação em Debate, semanal da Jovem Pan. Claro que vai participar com a gente na discussão também de hoje, mas trouxe um prato que parece comum, mas eu estou dando uma olhada nos ingredientes, tive uma conversa prévia com o Lincoln. Gente, eu procuro pesquisar um pouco de cozinha, é um risoto bem diferente que ele vai fazer para a nossa equipe e para os nossos convidados. O Aldo, praticamente da mesma faixa etária sua, não conhecia essa aveia. Ela é tão escondida, só a família conhece, ou você cozinha para amigos também? Boa noite, Lincoln Magalhães. Boa noite, Ivo. Boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui compondo esse Caldeirão em Debate, e principalmente o nosso amigo Aldo Demarque, deputado Aldo Demarque, que está nos visitando, nos prestigiando nessa noite. Muito obrigado. É dessas coisas que a política precisa, entende? Então, a preocupação de enfrentamento com a mobilização popular, você não precisa ter, porque você está sempre presente, você se faz presente, quando solicitado, você comparece. Eu acho que isso é muito importante, é disso que nós precisamos da classe política. Clareza. Mas hoje aqui nós estamos falando de cozinha. E não tem nada de tão diferente assim. O que nós estamos propondo fazer hoje é um risoto de bacalhau. Que eu uso aquelas tiras do lombo do bacalhau, porque ela já deixei dessalgada, é mais fácil de você cortar, ela não se decompõe no cozimento do risoto, e uso alguns ingredientes interessantes. Quando o curso que eu fiz para a preparação de risoto, ele já nos ensinava de que toda vez que você vai usar um determinado material para a preparação do risoto, o componente outro principal é o caldo. O caldo que você prepara, que vai usar no cozimento do arroz. Então, no nosso caso, como é peixe que nós iremos fazer, o caldo é de legumes. Então, eu uso aqueles pacotinhos de yakisoba que você acha no supermercado, cozinho, dou uma boa, faço o caldo com aquilo e tempera o caldo. E os outros ingredientes que você vai colocar, eu faço questão de usar mascarpone. Mas o mascarpone é um queijo italiano, existe nacional também. Mas, como no final os preços são semelhantes, eu prefiro, tem onde comprar o italiano, nós usaremos hoje um mascarpone italiano. Uma coisa que eu faço questão de usar é o parmesão que nós iremos usar. O parmesão que eu vou usar aqui é o Reggiano di Parma, que é aquele que se faz o risoto. Risoto, de verdade, se faz com Reggiano di Parma. Pode usar todo outro tipo de queijo parmesão, mas nós estaremos aqui usando o Reggiano di Parma. E o que eu uso também, que eu acho que contrapõe com o sabor do bacalhau, para tornar mais palatável, mais saudável o próprio risoto, eu uso a uva. Hoje aqui nós, por um problema do fornecimento, teve alguma dificuldade qualquer, eu gosto de usar aquela uva chilena que é sem caroço. Nós iremos usar uma outra uva nacional branca, que vai compor junto, e eu acho que dá um sabor muito gostoso no risoto. Aos poucos, o Lincoln vai dar todas as informações dos detalhes, né, das especificidades desse risoto que ele faz. Agora, a Mariângela, sua diretora, viu, Lincoln, é danada. Eu falei, Mariângela, eu estou meio tímido, porque eu queria, você sabe que eu gosto de fazer sempre alguma coisinha para entrada, tal, o prato que o Lincoln vai fazer, dá uma dica. Ela falou, não, é segredo. Eu falei, fala pelo menos com a base do risoto dele. Aí ela colocou lá, parmesão, lombo, uvas. Eu falei, mas... A só não disse que era lombo de bacalhau. Pois é, eu falei, o que eu vou fazer para combinar com lombo? Porque eu sei fazer bolinho de bacalhau, alguma outra coisinha. Eu falei, com lombo não sei fazer nada, né? Aí eu trouxe dois patezinhos aí que o pessoal gostou. Eu acho que está extremamente de acordo. Que não seria adequado você usar o bolinho de bacalhau para acompanhar o risoto de bacalhau. Então, errando, eu acertei? Não, você não errou, você acertou. Entendeu? Com certeza você acertou, porque você sempre tem que fazer essa interposição. Não adianta você fixar-se num sabor e querer todo o pessoal só fique naquele paladar. Eu acho que você fez dois patês deliciosos que eu estou provando aqui, um de gorgonzola e um de azeitona preta, muito bom. Tá? Parabéns. Tá bom. É isso aí, o Lincoln, que de vez em quando cozinha para os netinhos, né, Lincoln? Todo sábado... Diz que o neto exige, como é que é? Eu quero que o vovô Lincoln cozinhe para mim. É um prazer. O Aldo comentava isso há pouco. Para quem gosta de cozinhar e sabe que isso é um descanso. Cozinhar, para quem gosta, não é cansativo. Eu cheguei na minha casa depois do jornal, saí do jornal às 6 horas.
como eu tinha prometido no dia do meu aniversário que eu faria uma CUFA para eles, eu fiz a CUFA agora em casa, antes de vir para cá. Entre 6 e 7 horas eu fiz uma CUFA, vou levar amanhã para o pessoal do jornal, e vim para cá. E como o Aldo disse, quem gosta faz aquilo por um prazer enorme. E eu faço o que os meus netos pedem, e os meus filhos também. Ah, eu quero um filé a Roquefort, eu faço. Eu quero um filé parmegiana, eu vou fazer. Ah, eu quero um risoto de camarão, eu vou fazer. Entendeu? E procuro, todo sábado eles almoçam em casa, e se for necessário fazer 2, 3 pratos diferentes, eu me dedico àquilo e faço com muito gosto. Participamos de manhã naquela redação e debate, aí eu vou para casa às 10 horas e dou sequência fazendo a preparação do almoço. Imagino que a dona Silvia deve ficar bastante satisfeita, né? Supervisionando apenas. Não, ela ajuda muito, ela faz muito do preparo, ela que faz. E a gente sempre tem alguém que ajuda, os próprios, a filha, a Aline e as minhas norinhas ajudam muito, todo mundo colabora. Enfim, então não dá trabalho tanto assim para tanta gente. E todo mundo é esbelto. Aqui os meninos treinam bastante, né? Mas devem comer bem pelo que nós acabamos de ouvir agora. Bom, eu vou girar a equipe de jornalistas, vou, claro, que chamar primeiro as damas, né? A Carla Rummel, que é a âncora do Jornal da Manhã, veio aqui pela primeira vez ao Caldeirão, já deu uma beliscadinha, aí está de olho no risoto do Lincoln. Mas, Carla, primeiro o nosso trabalho. Estamos aqui com o deputado Aldo Demarque. É claro que traremos assuntos nossos, mas teremos a obrigação de também levantar questões um pouco novas para o nosso público. O Caldeirão tem um pouco de tudo. Bem-vinda ao nosso programa, Carla. Boa noite, Ivo. Boa noite aqui aos nossos amigos da mesa, não é? E principalmente, boa noite aos nossos ouvintes, aos amigos que estão em casa. Eu já estava aguardando esse convite aqui há bastante tempo, lá de casa eu acompanhava, viu, Aldo? O pessoal se deliciando aqui, numa conversa muito boa, muito agradável, e finalmente chegou a minha hora. E no Grupo JC é assim, né? A gente sempre passa muito bem, o Ivo cozinhando muito bem, agora também com o Lincoln Magalhães aqui no comando da cozinha, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, e a gente sabe que conversar com o deputado sempre é uma conversa muito interessante, ele traz temas interessantes da sua convivência lá na Assembleia, já tem a experiência, né, do trabalho na Assembleia, eu tenho certeza que vai ser uma bela noite para todos. Carla, você é chefe de reportagem lá do JC, né, dá direção para a nossa equipe também, junto com o Ludimar Gonzalez. Digamos que nós precisássemos ter um ponto de partida e precisamos com o deputado. Por exemplo, nós temos aqui um deputado estadual que recentemente disse que ia almoçar com o governador Geraldo Alckmin. Temos um deputado que acompanhou o governador a uma vicinal aqui da região que receberá investimentos. Temos um deputado que integra o DEM, que no estado de São Paulo está próximo dos tucanos, que em Rio Claro foi derrotado nas últimas eleições municipais, que projeta alguma coisa na eleição para presidente da República em 2014. Se você fosse me pautar agora, Ivo, vamos começar, então, por tal eixo, a conversa com o Aldo. Você escolheria municipal, estadual, a União ou alguma outra coisa? Eu acho que esse ótimo relacionamento que o deputado tem com o governador Geraldo Alckmin já foi demonstrado inclusive com a conquista de obras aqui para Rio Claro, não é? De investimentos estaduais na cidade. E agora, logicamente, que eu não tenho como, né, como jornalista, não tem como não perguntar ao Aldo sobre tudo o que está acontecendo na esfera estadual. Nós temos uma pesquisa do JC que foi publicado, né, foi publicada na edição de hoje, e nós temos aqui os resultados em relação à opinião da população de Rio Claro, tanto sobre o governo do Geraldo Alckmin, como também sobre as próximas eleições, em quem você votaria hoje, né, aquela pergunta famosa dos centros de pesquisa. E os resultados, com certeza, sempre trazem novidades. Ao longo do programa nós podemos conversar a respeito disso. Logicamente, essa pesquisa foi feita no momento anterior às denúncias que surgiram agora em relação ao metrô, ao governo do Estado, todos esses temas que estão aí sendo debatidos, não só na mídia estadual, como também na mídia nacional, e com certeza esse seria um tema, acho que é até uma oportunidade para que o Aldo possa também falar a respeito desse assunto, ele que
está sempre tão ligado na questão do transporte, integra, né, deputado, a Comissão de Transportes, uma comissão que a gente imagina que deve ser muito difícil, né, Ivo? Envolve aí a concessão de rodovias, envolve uma série de temas e com certeza tem muito assunto para conversar com o deputado essa noite. Tá bom, já tem a direção da minha chefe de reportagem, a Carla Rumer, convidada especial aqui para o Caldeirão, quer dizer, da nossa equipe, né? Mas é a primeira vez que ela participa. Já que eu inventei de colocar a cozinha no meio da história, não posso perder nenhum passo. O Lincoln já deu a dica inicial, um bom risoto, você tem que ter um bom caldo. Ele falou que faz um caldo com aquele kit, né, para yakisoba, que tem vários... Aqui, ó. Dá para mostrar, né? São legumes e verduras variados, né, Lincoln? Eu uso um só, eu acho que é suficiente. Nós estamos aqui em 15 pessoas, eu vou fazer 1 quilo de arroz, do arroz arbóreo, e, evidentemente, o risoto normalmente é um prato que tem outros acompanhamentos, e pode até ser servido sozinho, só risoto, né? Mas tem que ser deliciado, não é um prato que você vai se fartar, e não é esse tipo, o risoto não é feito para esse tipo de serviço, de servir dessa forma. Então eu acho que eu uso um desse aqui, para 1 quilo vai dar muito bem, e no caldo eu coloco nada de diferente, só sal e um pouco e 2 cubinhos de esse caldo de frango, caldo de galinha, deixa lá e tal, e tempero, porque o caldo é que vai dar o teor de sal do risoto. Eu não vou colocar nenhum sal no risoto, no cozimento do risoto, só no caldo. Então, o caldo simples, o Lincoln já explicou. Agora, para o risoto, eu estou vendo que ele já tem a base da panela dele lá montada com azeite. O grande segredo do risoto também, o fogo tem que ser alto. Você não pode cozer em fogo baixo. E vai cozendo aos poucos. Você vai juntando a água, o caldo aos poucos. Então, eu uso uma panela de fundo grosso, de fundo duplo, da Tramontina, que tem essa vantagem de manter o calor por mais tempo. Então, é mais fácil, entendeu? Então, a hora que você começa a preparar o risoto é um prato que leva 25 minutos para ficar pronto. Porque o caldo está quente, a panela você vai usar para fazer o preparo, e em 25 minutos nós fazemos o prato. Você vai servir um risoto num jantar qualquer. Se tem uma salada, quando chegar num determinado momento, você fala, eu vou preparar o risoto. Daqui 25 minutos o risoto vai estar na mesa, e o risoto é um prato que tem que se comer bem quente. Você não adianta reservar. O risoto terminou, serve nos pratos e se alimenta. Então, se tem uma salada, se tem uma entrada, faça antes de servir o risoto. Então, normalmente, na minha casa, com os amigos, quando eu faço, falo, olha, daqui 25 minutos o risoto está na mesa. Há 10 minutos, 15 minutos, mas o pessoal já se acomoda e se serve da salada ou das entradas, para que na hora que o risoto está pronto, eu coloco na panela, nem tiro da panela para não esfriar. A panela preserva por causa do fundo grosso, coloco e se serve da panela, e é rápido. É um prato bem legal, muito fácil de fazer, não tem... Os ingredientes é que são mais... que se exige mais dos ingredientes, mas se prepara com bastante rapidez e com facilidade. Tá, joia. Então, deixando o ouvinte bem no ponto que o Lincoln está, numa panela o caldo sendo preparado, aqui. E no risoto, a panela como é que está? Na panela eu só coloquei um azeite de oliva, e o alho e a cebola picada, que já estava previamente picada. Eu vou fritar o bacalhau, para que ele solte até um pouco. Ele frita, ele começa já a fazer o cozimento dele, e ele solta um pouquinho da água dele. E depois eu vou fritar o arroz. Naquilo que tiver aqui, eu vou fritar o arroz, na hora que eu puser, ele vai absorver já o que o bacalhau soltou. A hora que ele secar aquilo do bacalhau, tem gente que põe vinho. Eu gosto de colocar o uísque. Eu pego meio copo de uísque, coloco, é a mesma coisa que o vinho. Eu acho que a vantagem do uísque é que o álcool evapora mais rapidamente. E deixa o sabor. Mas eu coloco já um meio copo de uísque e fecho a panela, para não perder a evaporação. E aquele arroz que está ali vai absorver aquele uísque. E eu ponho um pouco de manteiga na fritura do arroz para perolizar o arroz. Então eu uso a manteiga, ao invés de usar a manteiga no final, como muita gente usa, eu uso a manteiga no início para fritar o arroz. Entendeu? Porque o arroz do risoto, ele é frito. Antes de ser cozido, você aquece ele fritando o arroz. E depois de um certo tempo da fritura dele, a hora que ele seca aquele tanto de panela, eu vou pôr no caldo de pouco em pouco. O
caldo sempre fervendo. Então, eu tenho numa outra panela ao lado, o caldo em ebulição, fervendo. Eu deixo ele cozer um pouco com aquele legume todo que está ali, para ele pegar o sabor. E daí eu mantenho ele quente e vou agregando no risoto sempre o caldo fervendo. Não deixo ele esfriar lá nem aqui. Por isso que dá para prever que em 20 minutos, 25 minutos, o risoto está pronto. Tá aí, eu estou de olho em tudo que o Lico está fazendo. Aí daqui a pouco eu pergunto... do vinho aqui? Oh, por gentileza. Você viu? Não. Ah, você não põe no risoto, você toma um pouquinho, né? Eu não ponho no risoto o vinho, eu ponho o uísque no risoto e tomo o vinho. Já que ele pode, eu também posso. Por favor, viu, minha produção? O chopinho da Germânia aqui, afinal de contas, temos nossa equipe de motoristas, ninguém aqui está dirigindo, se beber não dirija, mas nós temos aqui parceiros no programa, todos os ingredientes de primeira qualidade que o Lincoln Magalhães e todos os convidados utilizam no programa são do Mercado Qualidade, mais conforto e qualidade na sua vida. O melhor açougue da região, com carnes de qualidade superior e todos os itens, hortifruti, peixes, comida pronta e quentinha todo dia, rotisserie. Olha, Mercado Qualidade, quem conhece sabe o que estou falando, quem não conhece precisa conhecer porque está perdendo sua receita. Sempre tem tudo para dar certo quando você começa com o Mercado Qualidade. Avenida 14, 1261, esquina da Rua 13, no Santa Cruz. E o telefone é o 3531-5050. E o chopinho que eu vou experimentar agora, eu gosto, por isso vou repetir, é da Chopp Germânia. Ligue Chopp Germânia Rio Claro na sua casa, na sua festa, no seu evento. Ligou, chegou. Anota o telefone aí, 3533-7547. Fica lá na Rua 14, 2131, no São Benedito. Se beber, não dirija. Chopeira elétrica, nada daquela dor de cabeça de antigamente. Chopp de qualidade, Chopp Germânia. Antônio Arcângelo, o seu boa noite, eu peço o seguinte, uma colher de sal para o caldeirão que você tenha trazido para nós. Boa noite. Boa noite, Ivo. É um prazer novamente. Acho que eu sou, depois de você, o único que participou de todos, né? É o quarto já. Depois não, junto comigo, né? Sim, com certeza. E acho que a colherzinha de sal aí é que a comissão lá da Assembleia Legislativa deve começar a ouvir o pessoal do metrô, da Alemã Simes, né? Acompanhei esse processo hoje durante a tarde. É um assunto que coloca, ou que tem tentado colocar aí o PSDB ao mesmo nível do PT depois do mensalão. E deve sobrar um espaço para os novos partidos aí na disputa eleitoral do próximo ano. Haja vista aí o russomano do PRB, que já aparece bem, apesar de ser, vamos dizer assim, um candidato midiático, um apresentador de TV que em alguns momentos pode oscilar por essa falta de carimbo político, assim vamos dizer. Então, eu começaria por esse assunto, Ivo. Como que enxergaríamos aí o PSDB e o PT no mesmo patamar e para onde iremos daqui para frente? Tá certo, obrigado pelo seu tempero, Antônio Arcângelo, do Jornal Cidade, também nosso companheiro da Rádio Excelsior Jovem Pan. Agora o outro companheiro atua mais diretamente no Jornal Regional, mas todos os dias quase está com a gente lá no Redação e Debate, no Grupo JC, na Rádio Excelsior Jovem Pan. Uma pimentinha para o caldeirão desta quinta-feira, Lourenço Favre. Boa noite. Boa noite, Ivo. Boa noite a todos os amigos da mesa. E boa noite também ao deputado que está nos acompanhando aqui nesse caldeirão da redação. O Dr. Lincoln também está fazendo a nossa refeição de hoje, o nosso risoto. De fato, na verdade, uma questão que saiu durante o programa Redação em Debate, na Rádio Jovem Pan, foi a questão das cerâmicas. Então, teve algumas empresas que já encerraram, elas falam que o que fez elas falirem, na verdade, foi o preço do gás boliviano. Então, na verdade, eu queria saber como é que o senhor, como deputado, está trabalhando em prol dessas indústrias para que elas possam prosseguir, né? Sobretudo que a gente é um polo aqui na região, mais especificamente Santa Gertrudes, mas que se estende também para Cordeiro e para Rio Claro. Tá certo, obrigado, Lécio. Ludimar Gonzalez, por favor, chega aqui, o nosso editor. Ele é editor lá no jornal
figura principal, o editor, né? Mas no Caldeirão ele fica meio à parte, assim, não sei porquê, tem alguma coisinha lá do lado que ele gosta, mas ele vem aqui para trazer também a saudação, as boas-vindas aos nossos convidados e principalmente ao ouvinte. O Caldeirão está entrando no ar com várias sugestões de pauta para o nosso convidado, para as perguntas e para a discussão. E é isso aí, mais uma edição chegando, Lodimar. Boa noite. Boa noite, Ivo. Boa noite, nossa equipe. Boa noite, Lincoln. Um prato que já está cheiroso aqui, viu, Ivo? Estou cada vez chegando mais próximo aqui para ver. E boa noite ao deputado, né, que vem nos prestigiar nesse programa. Então, Ivo, sabe que ali os bastidores aqui do programa, além de você ficar atento às imagens, ao melhor posicionamento, como está o funcionamento, nós estamos também numa uma retaguarda muito boa ali atrás. Então, eu não posso abandonar aquele posto lá, não. Mas isso aí acho que é o 4º programa nosso, né, Ivo, o 3º ao vivo. E é importante, acho que nós estamos aqui, uma oportunidade única, né, de estar conversando com o deputado, um momento descontraído, bem diferente do nosso dia a dia, da redação, no estúdio da Jovem Pan, onde a coisa até chega a ficar um pouco tensa, aí os embates, mas aqui é uma coisa mais tranquila, mais amena, mas ao mesmo tempo não podemos desperdiçar a oportunidade da presença do Aldo Demarque, né? É um deputado, é o nosso ponto de referência junto ao Estado, está lá na Assembleia Legislativa, e nós temos que aproveitar ao máximo a presença do deputado. Então, hoje eu deixo nas mãos aí da nossa equipe de reportagem que tirem o máximo do proveito do Aldo, para que os nossos ouvintes também estejam um pouco adentro, né? Hoje a Carla falou da pesquisa, é importante. Eu jogo aqui um questionamento depois para o Aldo, tiver uma oportunidade, uma dúvida que nós temos sempre no programa, né? Rio Claro, hoje existe uma oposição em Rio Claro? Não existe uma oposição em Rio Claro, né? A oposição de Rio Claro é a imprensa hoje? Quem faz o papel da oposição em Rio Claro, deputado? Depois, se possível, responder para a gente. Existe essa oposição porque a cobrança que eu tenho como editor do Grupo JC é que a oposição hoje em Rio Claro se transformou no Grupo JC, a imprensa. Então, o deputado pode responder para a gente se existe, se não existe. É lógico que, como deputado, ele tem que defender Rio Claro, ele tem que ter uma parceria com o município. Mas, política, não se faz política sem uma oposição. A oposição é fiscalizadora. O Lincoln fala muito disso quando da administração dele. Teve uma oposição ferrenha, pesada, mas que também ajudou ele na oportunidade de corrigir se ele tivesse algum problema. Hoje falta isso, falta essa oposição. Porque se existe uma oposição, na minha opinião, não existe oposição em Rio Claro, infelizmente. Porque se existe uma oposição ferrenha, séria e cobradora, talvez a administração não tivesse tantos problemas, Ivo. Mas eu vou estar acompanhando. Qual um pitaco aqui a colar, nós vamos dar aqui também, Ivo. Pois não, estamos aqui no seu aguardo. Olha, você que está ouvindo pela Jovem Pan, 8h30, estamos com o Caldeirão da redação, está curioso para saber o que está rolando aqui, além do que você ouve, né, que é a base do programa, o conteúdo, mas tem outros elementos também que você pode tomar conhecimento com a ajuda da imagem. Ligue o seu computador, ou vá até o seu computador, acesse o jornal cidade.net, que nós transmitimos também pelo portal jornalcidade.net, simultaneamente com a Rádio Jovem Pan, tudo que está rolando aqui no Espaço Gourmet JC, com imagens. Você vê os nossos convidados, você vê a culinária, os pratos, tudo que está rolando aqui é possível ser acompanhado com imagem no jornalcidade.net. Você vai lá no link ao vivo, link alternativo, rola tudo em tempo real para você, tá bom? Tudo com imagens da TV Cidade Livre. TV Cidade Livre girando as imagens do Caldeirão da redação para todo o planeta através do portal jornalcidade.net. Muito obrigado, Luiz Cavalari, um abraço a você. Eu sei que você está nos assistindo e todos os meninos aqui da TV Cidade Livre trabalhando para esse programa. Bom, o Lourenço sugeriu a parte do polo cerâmico, né? Foi algo, e tem a parte política também, que por mais que a gente queira separar município, Estado, a União, a gente vai acabar interligando tudo. Mas essa colocação do Lourenço sobre o polo cerâmico, eu acho que ficou muito mais acirrada a discussão nessa semana no Redação e Debate, né, Lourenço? Quando o Antônio Arcângelo falou a respeito daquela história da Honda e Tirapina, e que de uma declaração do nosso prefeito do Otimar, de que Rio Claro não teria local para que uma fábrica da Honda se instalasse, e aí o Antônio sugeriu que os terrenos disponíveis aqui todos seriam para fornecimento de argila, para cerâmica, e não tem espaço para crescimento industrial. Olha, eu falei, Antônio, procura alguém que possa falar com exatidão sobre o tema. E eu acho que você
não sei se está querendo dizer que é o Aldo ou não essa pessoa, mas você gostaria de ouvir pelo menos a opinião dele a respeito do assunto, Lourenço? Exatamente, Ivo. Acho que, como ficou bem claro durante o programa, a questão é exatamente essa. Se na opinião do senhor, Rio Claro teria área para receber a Honda. O Antônio já colocou, pelo jeito ele vai colocar de novo, mas eu gostaria de ouvir primeiro a resposta. Eu só ia falar que eu não falei todos. A grande parte das áreas hoje que são adquiridas aí já tem uma exploração de argila pleiteada junto ao governo federal, algum órgão do governo federal em relação a isso, mas acho que ele entende bem mais do que todos nós juntos desse assunto. Queria acrescentar também, deputado, que hoje o prefeito de Santa Gertrudes, o Rogério Pascon, esteve no Jornal da Manhã e deu a mesma declaração, de que Santa Gertrudes, que ele tinha uma certa inveja, uma inveja boa, né, da cidade de Tirapina, pelos benefícios que certamente a Honda trará, mas que ele sabia das condições de Santa Gertrudes e que Santa Gertrudes também não dispõe de área hoje para atrair uma grande empresa. Ele que falou a respeito da tentativa aí de diversificar um pouco a economia da cidade, para não ficar nas mãos das cerâmicas. Quando tem uma crise, a gente sabe que a situação pesa lá para a prefeitura. Ele disse que Santa Gertrudes também não tem área. E, Aldo? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, e felizmente tem uma pessoa que vai ouvir e pode, inclusive, testemunhar aquilo que eu vou falar de forma com competência. Porque o nosso cozinheiro foi prefeito de Rio Claro e foi, na administração dele, quase que nós podemos dizer a responsabilidade do desenvolvimento do nosso distrito industrial. Isso é inegável. Eu devo dizer que Rio Claro, Santa Gertrudes não tem área, tem muita área. É evidente que está na mão das usinas de cana, tanto em volta aqui de Rio Claro como Santa Gertrudes. Se eu fosse prefeito, eu tenho certeza que o Lincoln também, estou falando porque ele já deu essa demonstração, você determinasse dentro dessas áreas um novo distrito industrial, aonde você, com instrumento legal, deixaria claro quais seriam os benefícios de quem iria para esse distrito industrial, o município não ia gastar um tostão, a usina iria agradecer se você determinasse uma área dentro desse território da usina. Nós sabemos que as usinas hoje já quebraram 4 ou 5 no estado de São Paulo. Sabe por quê? Por causa da política energética que você está falando aí sobre o gás. Eles acabaram com a Petrobras. A Petrobras hoje, se não tivesse um socorro, ela iria à falência. Eles acabaram com aquele imposto, CID, que parece que só é através, para poder baratear mais a gasolina. O álcool ficou, não tem mais, o álcool não tem mais espaço, não é mais competitivo, certo? Então, eles dariam graças a Deus, porque quem tem hoje áreas aqui no estado de São Paulo realmente são as usinas. E se Rio Claro ou Santa Gertrudes falasse, olha, vamos delimitar aqui, nós vamos fazer aqui um instrumento legal para dizer que aqui só vai instalar empresas. E as empresas que viriam para cá teriam um benefício, enfim, de recolhimento de imposto, uma coisa assim. Você não ia doar área. Quem iria fazer isso são os próprios empresários, estou falando do sucro alcooleiro, né? Então você tem área. Agora o que precisa é você saber fazer e determinar dentro do plano diretor aonde você vai fazer. Eu acredito que se você fazer nessa direção de Rio Claro a Piracicaba, é o caminho do desenvolvimento e de fazer um grande outro distrito industrial. A Honda parece que comprou 250 alqueires aqui no nosso vizinho município de Tirapina. A região toda vai ser beneficiada com isso. É evidente que a Honda fez umas análises. Ela vai se instalar ali naquele trevo, aonde dá oportunidade, através de Analândia, dela acessar a Anhanguera. É dar oportunidade dela ir através da rodovia, passando por Jaú, Bauru, a Washington Luiz para a direção de São Carlos,
e aqui para Rio Claro, São Paulo, através da Washington Luiz. É evidente que quem vai investir um capital como eles vão investir, tem que ter todos esses componentes, certo? Agora, Rio Claro está muito mais bem para isso, mas muito mais bem situada do que a própria Analândia. Agora, se você dizer que quem detém o poder do terreno aí, então, mas você chama esses empresários e fala isso, eles gostariam imensamente de se tornar uma grande imobiliária aqui da região, principalmente voltada a trazer indústrias e um parque industrial como a própria Honda. Eu acho que o Lincoln Magalhães tem alguma pergunta a fazer para o deputado. O Lincoln, ele citou no começo, disse que você iria acompanhar o raciocínio, pois não. Não, o que eu quero colocar, Aldo, é o seguinte: a colocação que você faz é extremamente real e é o que qualquer pessoa de bom senso lê que está acontecendo isso. Lembrar o seguinte, que o município de Tirapina não teve nenhuma despesa em levar uma Honda para lá. A Honda foi e adquiriu. O valor que ela pagou pelo alqueire em Tirapina, ela compra em Santa Gertrudes, que é terra roxa com argila. Ela pagou cerca de R$10 o metro quadrado. R$10 o metro quadrado. Você compra por esse valor área bruta aqui no Distrito Industrial de Rio Claro, com todos os privilégios que você tem do Distrito Industrial. Então, se você imaginar uma área rural, e você tem muitas áreas rurais disponíveis daqui na direção de São Carlos. Então, eu achei uma imprudência. Eu achei que o prefeito, quando ele fez essa afirmação, talvez ele não tenha avaliado, ou ele respondeu sem pensar um pouco mais profundamente, porque não faz nenhum sentido. Rio Claro é um município com 560 quilômetros quadrados. É um município, ele não é dos maiores do estado de São Paulo, mas ele é um município com uma dimensão bastante razoável. Muito mais difícil, realmente, seria Santa Gertrudes ou Cordeirópolis comportar, porque são municípios bem menores do que Rio Claro. A área rural de Santa Gertrudes e de Cordeirópolis é muito menor que a de Rio Claro. Mas Rio Claro tem uma área rural bastante interessante. Então, você colocou muito claramente. E não tem quem não gostaria de vender uma área rural a R$10 o metro quadrado, Aldo. Mas, Lincoln, a verdade é o seguinte, né? A prefeitura não precisa ser da prefeitura a área. Isso que eu estou dizendo, a prefeitura... Agora, o que ela tem como um órgão, ela tem que ajudar a fazer o licenciamento do lugar que você vai instalar o distrito industrial. Aldo, o prefeito, eu não sei se você tomou conhecimento de todo o depoimento do prefeito. O prefeito chegou a colocar que quem falou para o prefeito de Tirapina, que a gente sabe que não tem muito fundamento isso, por informações que nós já obtivemos, que o pessoal da redação já teve, ele chegou a declarar que quem levou para o prefeito de Tirapina foi o secretário de Desenvolvimento de Rio Claro. Pensa, eu acho que ele podia se calar. Isso, mesmo que fosse verdade, é uma verdade tão dolorosa para Rio Claro, tão inaceitável para os rioclarenses, entendeu? Que eu não sei que coragem ele teve de falar isso de própria voz. Assumir que Rio Claro, em primeiro lugar, não tem área. E depois que foi o secretário de Desenvolvimento de Rio Claro que induziu para que fosse para Itirapina. Eu acho que é chocante para a gente que participou da vida política de Rio Claro tão intensamente. Acho que foi avisou o termo que ele tinha comentado. Na verdade, ele disse e avisou. Mas ainda assim é como o Lincoln colocou, né? O que o senhor acha dessas afirmações? Não sei se o senhor já tinha conhecimento. Olha, eu não quero acreditar. Certo, eu estou ouvindo aqui, eu não quero acreditar que alguém, um secretário de desenvolvimento, secreta, que já teve na associação comercial, eu respeito... Está na associação comercial. Mas ele já teve várias vezes, né? Enfim, um empresário, eu respeito muito a pessoa dele. Agora, o Lincoln, eu quero dizer para você, eu acho que aqui na região, falar em infraestrutura, Rio Claro, você sabe, eu trabalhei na CESP 18 anos, deve ser a energia mais confiável, porque nós recebemos aqui de 3 origens diferentes a energia que chega aqui em Rio Claro. Não vai ter blackout, não vai paralisar nunca. Pode parar, por exemplo, o fornecimento de uma... Nós temos 3 origens
diferente, de Se geração. houver blackout, haverá em toda a região. A última a ser afetada É Rio Claro. é provavelmente Rio Claro. Rio Claro. Primeiro, água. Nós temos água em abundância. Não estou dizendo o DAI, água tratada, não. Nós temos na natureza. Quantos rios nós temos aqui? Água de superfície que nós temos sem precisar perfurar poços e tal. Belíssima qualidade. Nós temos uma rodovia Anhanguera, uma Bandeirantes, uma Washington Luiz, uma que liga a rodovia do Açúcar aqui, que sai o Marco Zero aqui em Rio Claro. Enfim, nós temos tudo que você possa imaginar para dizer a quem chega do Japão, da Coreia, da China, dos Estados Unidos, para dizer, olha, nós temos isso. E área, vamos aí vamos viabilizar licenciamento dentro de uma área, por exemplo, das usinas, elas dariam graças a Deus, nós estaríamos viabilizando para eles passarem alguma coisa, um mico para frente. Porque as usinas estão passando hoje uma dificuldade muito grande com respeito às matrizes energéticas que fazem concorrência ao álcool e até ao açúcar. O senhor falou de licenciamento, eu só quero colocar o Antônio na conversa, porque o Antônio, quando disse dessas áreas que fornecem argila, os terrenos, etc. e tal, ele falou que é da União e que é um pepino que não é do proprietário. Olha, eu vou explicar rapidinho, isso aí, rapidinho. A argila que tem valor aqui é licenciada. Agora, a argila licenciada aqui nesse território de Santa Gertrude são pouquíssimas. São pouquíssimas. E não é fácil você fazer esse licenciamento. Mesmo porque você... E, por exemplo, a cidade arrecada algum tipo de imposto nesse caso? Não. É um imposto muito pequeno, inclusive, na minha opinião, sem fiscalização nenhuma para que isso seja recolhido, né? Se tira 100 caminhões de argila, paga um. Pode ter certeza disso. E a União ainda que fica... Tinha uma proposta do Nevoeiro Júnior de, um tempo atrás, ele até ventilou essa ideia de tentar criar um imposto municipal nesse sentido. Não, eu até comentei isso no programa ontem. Mas seria fácil a fiscalização. Você sabe quantos metros você tira de piso em todas as... Porque isso é declarado, certo? Agora, você para fazer 1 milhão de metros de piso, você sabe quanto que você gastou de argila. É muito fácil, é só querer fazer. Mas realmente a arrecadação com esse imposto é muito baixo, não tem. E não tem. As argilas licenciadas aqui e ao subsolo, você tem razão, que o que está embaixo do solo é da União mesmo, né? E não é, mas são pouquíssimas as áreas que têm esse licenciamento. Inclusive, uma licença que nós tiramos agora na propriedade lá de 100 anos da família, levou 30 anos para você conseguir o licenciamento, né? Não é fácil. DNPM, o próprio meio ambiente, não é fácil. Mas não é, se desculpa, mas isso aí não é significativo para você não desenvolver ou ter áreas para você instalar indústrias aqui na nossa cidade. Agora, Ivo, estou com uma dúvida aqui, Pois não, do cara, deputado Rubens. falar. Se Rio Claro tem todas as condições aí, tem as condições de área, de localização das rodovias, o que faltou aqui nessa negociação para atrair a Honda? É uma questão política? Como é que, acho que todo cidadão tem essa curiosidade, né? Como é que acontece essa disputa entre as prefeituras para se conseguir uma empresa do porte da Honda, deputado? Na verdade, o Lincoln pode estar aí e confirmar, porque as empresas que vieram para Rio Claro, do Distrito Industrial, eu acompanhei muito bem quando veio a Brastemp, hoje a Whirlpool, né? Eu me lembro perfeitamente. Você tem que ter praticamente um caixeiro viajante, alguém que vá levar lá na bolsa de... Você sabe as empresas que estão, não tem jeito de você esconder as empresas que estão querendo se instalar aqui. Então você tem que ter um book, tem que ter tudo essas informações e ir lá na Câmara Comercial e tal. Claro, não tem esse tipo de serviço hoje. Hoje eu não sei. Naquela época eu me lembro que existia. Eu acho que... Na realidade, eu me lembro muito bem que quem sempre nos auxiliou muito com tudo isso era o Gijo. Exatamente. Porque o Gijo ficava no SESI, em São Paulo, e ele tinha todas as informações das empresas que buscavam localização no interior do estado, e ele ficava atento. E como você bem colocou, Rio Claro, inquestionavelmente, sempre se destacou muito pela segurança do fornecimento de energia. Eu me lembro, a primeira delas que veio para cá, ainda na época do Perim, a Owens Corning, Fiberglass, a decisão dela para o Rio Claro
era pela segurança do fornecimento de energia. E assim, como ela, muitas outras sempre tem essa opção como coisa importante. E teve uma época em que o Gijo nos ajudou muito com isso. Então, eu acho que o Gijo... Dentro da Fiesp. Dentro da Fiesp. Do SES e da Fiesp. Mas então, o Rio Claro, então, perdeu a Hyundai, perdeu a Honda, e o que fazer a partir de agora para evitar espera um esse pouquinho, fiasco? só uma pergunta para duas pessoas experientes aqui. O Aldo disse que você tem que ter praticamente um caixeiro viajante, o Lincoln citou o caso do Gijo. Desculpa do termo, mas... Não, entendi perfeitamente. Agora a gente escuta falar, a gente ouve falar na existência do lobby em alguns contratos, esfera privada, esfera pública. Nesse caso de transferência e instalação de empresas, vocês acham que é representação mesmo? Alguém que represente o município que vá atrás? Ou deve existir lobby em alguns casos? Não, eu acho que, porque quem vem investir o capital, ele quer ter todas as informações. Ninguém vai investir o capital onde ele pode correr risco, certo? Eu me lembro, inclusive, a coisa de 8 anos atrás, acho que estava no segundo mandato, terceiro mandato, eu consegui com que a CESP colocasse um linhão de alta tensão lá no Distrito Industrial. Não sei se alguém já passou lá e percebeu isso. Por quê? Porque a energia lá de dentro do Distrito Industrial era a base de 13 mil e agora não. Agora ela atravessa todo o Distrito Industrial e acaba fazendo o rebaixamento da tensão dentro da própria, a Wipro, por exemplo, faz o rebaixamento dentro da própria empresa, a Tigre, entendeu? Isso dá mais confiabilidade, inclusive, não é isso que eles querem. Agora, eles precisam ser informados. Agora, eu sei que parece que o Poliscaf tem uma relação muito estreita aqui, né, com o Rio Claro. Ali que você sabe tudo que entra no Brasil, no estado de São Paulo. E no Brasil também, porque muitas vezes você briga entre unidades da federação para receber. A Bahia briga com São Paulo, mas através da Fiesp. Eu acho que a Fiesp sabe de todas as informações nesse sentido. E nós temos o Ciesp aqui em Rio Claro, correto? Que também tem uma ligação muito forte que sabe. Agora, tem que sair o secretário daqui e levar todas as informações e o que Rio Claro pode oferecer. O prefeito, só fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o PRODEC, o programa... PRODEC. Do Estado, você disse? Não, o Nevoeiro fez aqui. Sim, do município. Quantos benefícios isso trouxe para a pequena, para a média empresa? Você teria que fazer mais ou menos uma ação dessa, mas num âmbito um pouco maior, para atingir esse tipo de empresa como a Honda. Então, na sua opinião, realmente está faltando essa visita a São Paulo, esse estreitamento da conversa aí Principalmente com a Fiesp. Principalmente com a Fiesp. Deputado, a gente sabe que tem o Invest São Paulo, que é um órgão que cuida de toda essa parte. A gente sabe que é uma agência, na verdade, não é um órgão, uma agência, desculpa. A gente sabe que todas as empresas que vêm para o país, primeiro elas disputam por estado, ou seja, os estados, como o senhor já mesmo colocou, eles disputam entre si. Então, o que tem no Invest São Paulo lá, se tem 20 grandes empresas, ou 20 médias, ou 20 pequenas empresas que querem se instalar no estado, está tudo passando por lá. Então, o senhor está dizendo que falta ir um pouco mais lá, visitar esse lugar, falar quais as empresas estão disponíveis. Exatamente. Nós temos aqui nossa carta de interesse, nossa carta de intenção, nós oferecemos tudo isso. O senhor acha que falta isso? Então... Exatamente. Quem oferecer mais leva. Isso é no mercado, mas, isso é natural. Aldo, como que o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Claro levaria informação para Itirapina se ele não estiver sabendo? Se ele ficou sabendo, então ele deve ter ido lá. Como é que pode um negócio desse? Se ele falou, ele deve saber. Eu espero que isso... A informação de que ele tinha, viu? Ele tem uma empresa de ponteira de escapamento aqui em Rio Claro e comercializa com a Honda de Sumaré. Então, até onde se divulgou, ele teria pleiteado essa informação ou lá dentro da Honda de Sumaré. Então, ele ficou sabendo que a Honda estava procurando algum lugar e não era... e lembrando, olha para você ver, lembrando que antes de Tirapina tinha uma outra cidade que estava pleiteando, que era Corumbataí. Porque o prefeito de lá Vigitano estava muito próximo a receber esse investimento. Araras também. Ou seja, ele... Então não é que ele decidiu aonde... Não sei se o prefeito colocou errado no programa, mas o que ele quis dizer é que o secreta já tinha informação de que iria se instalar ao lado lá de Tirapina, Corumbataí, entendeu?
Mas Então, eu não estou justificando, eu não sou advogado da O Zé Afonso Baldiciano também tinha informação no caldeirão passado. Ele né? foi o primeiro, inclusive, a ter o projeto. Mas aí acho que o prefeito não foi feliz ao se expressar, porque ele quis dizer que foi uma indicação do secretário. Eu disse sempre isso. Acho que o prefeito ele quis responder, não deixar sem resposta, e foi de uma infelicidade terrível. Eu acho que poucas vezes na história política de Rio Claro eu vi uma resposta tão desconectada, tão despropositada para a população de Rio Claro. Eu acho que ninguém gostaria de ter ouvido o que ouviu do prefeito, se é que ele colocou isso. Eu não posso duvidar, porque as pessoas viram pela... Lourenço, as pessoas, vírgula, Lourenço é o porta-voz. TV comunitária, como é que é aqui? Na verdade, para uma emissora daqui de Rio Claro, que ele tem um programa... Ele não, na verdade, tem um programa de entrevistas com o apresentador Elton Pimenta, grande jornalista aí de reconhecimento regional, e que realiza perguntas aí para o prefeito. E o prefeito vai respondendo de bate-pronto, como se fosse um bola na fogueira. Como se fosse bate-pronto. Um bola na fogueira. Como se fosse, eu gostei. Como se fosse de bate-pronto. Genial. De bate-pronto é aquele que você põe lá no telefone e o cara pergunta no telefone e ninguém sabe o que está perguntando. Aí sim é bate-pronto. A gente vai fazer um intervalo. Aí eu vou bola na fogueira. Não, vai fazer um intervalinho, eu vou ligar para o Du, vou falar assim, Du, eu vou marcar uma entrevista com você e nós vamos fazer uma entrevista como se fosse de bate-pronto. Aí eu quero ver o retorno. Bom, eu não estou apressando aqui a cozinha, porque o Lincoln falou que o risoto se faz em 25 minutos, né, Lincoln? De 25 a 30 minutos. E a gente vai estar na reta final do programa. O caldo fervendo. Tá vendo? Agora, a minha preocupação, viu, Lincoln, acho que deve ser a Ana Maria Braga, né? Porque se assiste esse programa, a Globo, por exemplo, né? Ela corre um risco muito grande, né? Pela aula que você deu de culinária aí. Ou você pode ser convidado até para participar do programa dela, né? Imagina. Agora, eu admiro, sabe o quê? Eu até estava pensando aqui, uma vez eu ouvi do Fernando Henrique Cardoso, né? Nós que vivemos a vida pública, né? E foi difícil na política, muitas vezes, você esquecer aquilo que você sabe e ter que falar daquilo que você não conhece, né? Por exemplo, se eu for falar de cozinha, eu garanto para você que eu não sei dizer como é que é o ritual para fritar um ovo. Entende? Então, eu admiro muito você, porque você é um homem público, foi prefeito de Rio Claro, é empresário e tudo mais, e a forma com que você detalhou aí que vai fazer esse risoto. Nada na cozinha, Aldo? Nada. Por isso que você não sai do shake, ou porque você quer emagrecer? É verdade. Se eu não tomar um shake de vez em quando, você imagina onde eu vou parar. Mas eu admiro muito essa sua qualidade aí, e é um hobby, né? Porque do jeito que você fala... Realmente, eu acho, a gente em casa, a hora que começa a preparar, chega quinta-feira, sexta-feira, os netos, os filhos começam, eu faz isso, faz aquilo. Realmente preocupa. A Silvia ajuda em tudo e tal, está lá colaborando, mas ela fica preocupada, mas vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz uma coisa só, faz... Eu falo, Silvia, o prazer que me dá de ter alguém que pede, não é o prazer de fazer, o prazer de ter alguém que peça e você poder fazer é tão bom. Você falou que a Silvia faz um pastelzinho lá, como é que é, ali? Ela faz, é porque tem um dos meus netos que só come pastel, o filho do Eduardo. Então a Silvia teve que, aí já não é minha área, já não é minha praia. Então a Silvia teve que se desenvolver nessa área e faz um pastel muito legal. E os meninos cozinham também? Na realidade, o meu genro, o Marcelo, é que tem mais sentimento, gosta mais. E a minha netinha mais velha também, a Beatriz, que também gosta de cozinhar. A hora que eu falei hoje à tarde, saindo do jornal, que eu ia fazer a CUFA, ela mudou toda a programação dela, falou, não, vou junto. E foi para casa junto comigo para me ajudar. É muito legal, é muito interessante você ver nos pequenos detalhes deles a afinidade que um ou outro possa ter com relação à culinária. Legal. Não, eu perguntei porque o Guto quer ir no Hora da Verdade todo dia, ele fala, aí eu pergunto, Guto, você vai falar do quê? Ele fala de tênis. Aí eu não deixo. Agora, se ele falasse que ia dar uma receita, alguma coisa, ele seria bem-vindo. A gente precisa fazer um intervalo, cara. Você tem alguma... Queria só deixar uma pergunta para o deputado, que eu acho que é uma pergunta que o nosso ouvinte, o nosso internauta deve estar pensando nesse momento. Nós falamos tanto aqui da questão do secretário municipal, né, de desenvolvimento econômico, e eu queria saber do Aldo, como deputado, de que maneira ele pode interferir. Muitas vezes, se o secretário não está indo à Fiesp, de que maneira o deputado poderia ir, pelo menos tentar puxar a sardinha para Rio Claro? Podemos deixar ele responder depois do intervalo? Para segurar aí, Lincoln, você vai deixar o caldo continuar pegando sabor? Ali não vai... Dá para ele esperar o intervalo? Não, o caldo já está pronto, já está usando. Já estou
judiando ali dele um pouco, ele pode até perder um pouco do sabor, mas, como é 25, 30 minutos, eu estou esperando o Marcos dar um alô. A hora que ele dá o sinal, eu começo a fazer. Né? Então vai só um intervalinho rápido primeiro, aí na volta você já está larga. Eu posso até desligar aqui, ó. Isso é melhor, assim você preserva aí o que você está querendo. Gente, Caldeirão da Redação, quinta-feira, mais um caldeirão. Aqui assim, descontração, chopinho Germânia, cozinha da melhor qualidade, com grandes cozinheiros convidados, com ingredientes de primeira do mercado qualidade. Interessante, o mercado da qualidade. É um lugar que eu tenho aprendido a frequentar e que realmente você encontra produtos de excepcional qualidade. Eu só vou reclamar aqui no ar com ele, viu? Tem uma laranja, eu até sugiro para as pessoas que não é acostumado a chupar laranja, porque dá até um certo trabalho. Tem uma laranja importada, que eles chamam de baiana importada. E é semelhante àquela Valência. É a melhor laranja do mundo. E não está caro aqui no mercado da qualidade. O Mercadão da Qualidade não está caro. Só que na semana passada faltava e nessa semana está faltando. Gente, não pode deixar faltar. Vamos habituar os nossos amigos a se utilizar dessa laranja. Ela é boa para o intestino, excepcional, porque você come com bagaço e tudo. E a gente aprende que isso é realmente muito legal e ela é muito saudável, é doce. Entendeu? E não tem aquele negócio quadrado da laranja lima, entendeu? A laranja lima é boa, mas ela é meio sem graça. Essa laranja baiana importada é muito legal e eu sugiro a vocês, olha, coloque de novo. Aí foi que nem a do Lourenço aí, né? Como se fosse um bate-pronto, ele falou, a laranja lima é boa, mas é meio sem graça. Alô, Augusto do Mercado Qualidade, você falou no outro programa, fala de mim, Ivo. Até o Lincoln Magalhães falou, show de bola, providencia a laranjinha dele, que vai muita gente atrás amanhã, depois da recomendação. Meus amigos, são 8 da noite, 58 minutos, o intervalo é rapidinho. 3 minutos de intervalo, precisamente, diretor Magrão aqui do Grupo JC, o nosso Ludimar Gonzalez. É um intervalo rápido, o Link vai começar a preparação em si do risoto com o caldo já pronto. O Aldo vai responder a pergunta da Carla e outras tantas dos nossos jornalistas aqui. Eu recomendo que você espere a gente. Eu acho importante o Aldo falar também a respeito do propinoduto do PSDB. Só um dado muito rápido, Aldo. Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço do Geraldo Alckmin desde mais de 30 anos, tenho certeza absoluta que ele não deve nada nesse processo. E o que ele teria que fazer é realmente apurar a fundo, doa a quem doer. Doa a quem doer. E eu acho que se alguém levantou um problema desse para que criasse um embaraço para a sua reeleição, eu acho que isso pode ser uma alavanca para a reeleição dele. Porque se ele apurar, como todos nós desejamos, não este caso, eu desejo que apure o mensalão e todos os outros atos de corrupção. Se ele fizer uma demonstração do que deve fazer quando se tem uma denúncia séria, eu acho que aquilo que tentaram colocar como casca de banana para o trabalho dele, para a corrida dele, a sucessão, a reeleição, pode ser uma alavanca para essa eleição de 2014. Assim será depois do intervalo. Nós vamos encerrar o assunto Rio Claro, dizendo o que fazer. Foi a pergunta da Carla Rummel, como deputado, aí a gente encerra também, porque a gente precisa apontar caminhos, ou pelo menos tentar descobrir caminhos para a cidade, né? E aí a gente vai entrar na parte política, que eu fiquei receoso de começar com a política, e o Antônio monopolizaria o programa, como sempre acontece, e vocês teriam tido aqui Antônio Arcângelo no Caldeirão. Mas, gente, é intervalo rápido, eu vou tomar meu chopinho Germânia aqui, irresistível, mas se beber, não dirija, e a gente volta daqui a 3 minutos. São 9 da noite e 7 minutos, voltamos com o Caldeirão da Redação, programa especial, todo mês tem aqui na Excelsior Jovem Pan e no jornal Cidade.net, você vê as imagens pela internet. Posso começar já a preparar o final? Começar? É, porque está falando do fogo aí, alguma coisa, o Lincoln? O fogo é fraco, o fogo está fraco, o fogão tem o fogo um pouco fraco, mas vai dar... Começa não, Lincoln, diz que desculpa, Nenhuma desculpa, de forma alguma, vamos lá, ué. Então vai, ó, mas o fundo da sua panela está esquentando, o Lincoln vai dar largada no risoto depois do caldo, ele diz que é rápido de fazer, 25 minutos, vai dar tempo de você acompanhar tudo. Então, quer ver as imagens da preparação e dos convidados? jornalcidade.net, link ao vivo. Para você que está com a gente na Jovem Pan, continue com a gente ouvindo tudo que a gente está discutindo aqui, tá bom? E tem futebol rolando, 30 minutos no segundo tempo, o tricolor, o São Paulo, vai empatando com o Atlético Paranaense no Morumbi, 1-1. E o Lincoln dizia, dá tempo ainda de tomar o segundo gol.
Isso porque ele torce para o São Paulo, né? Mas a coisa está feia mesmo. Qualquer alteração no placar, você que está habituado a ouvir o futebol na Jovem Pan, a gente informa para todo mundo. Olha o copo vazio aqui, ó. Não é falta de educação das meninas aqui, não. Elas são ótimas. É que o chopp Germânia é muito bom mesmo. No caso aqui eu estou meio claro. Mas as meninas adoram o escuro. Dá para misturar, fazer o carioquinha, chopeira elétrica, sem dor de cabeça. Você se serve a seu gosto. O escuro é show de bola também. Chopp Germânia. Um abraço ao Rubens e ao Arthur. Estão acompanhando também o nosso caldeirão da redação. E esse bacalhau do mercado de qualidade também, desse jeito aí, Olinho, com esses ingredientes, não tem como você errar a receita. Não tem erro. É lombo de bacalhau, é? É o cordão do lombo do bacalhau, que não tem nem a pele, nem o espinho, e é bem fácil de ser utilizado. De salgar também é fácil, é só você fazer durante 48 horas, substituindo água gelada a cada 8 horas. Quanto tempo você falou? 48 horas, 2 dias. A cada 8 horas você substitui a água gelada e faz na geladeira. Coloca ele para salgar na geladeira e vai trocando a água a cada 8 horas. Então tá aí, o Lincoln já está com o bacalhau, ele vai fritar o bacalhau, né, na cebola, no alho e no azeite. Depois você tira o bacalhau para fazer o... Não. Tudo junto? Tudo junto. E depois eu vou colocar ainda um pouco, uma manteiga e vou colocar o arroz para fazer a última, para secar aquilo. Eu ponho o uísque e abafa, apago o fogo um pouco, abafo, deixo o uísque absorver, o arroz absorver o uísque, daí acendo o fogo novamente, continua aquecido e vai colocando o caldo. A gente vai acompanhar o passo a passo, até porque o bacalhau só foi dessalgado, 48 horas como o Lincoln orientou, mas ele não foi cozido, então por isso que ele está sendo refogado ali, depois vai o arroz, ele fica direto no fogo para a preparação do risoto. Bom, Aldo, o Antônio está salivando pelo risoto do Lincoln, mas para falar de política também, política eleitoral, né? Estou ficando com uma fama de guloso que na minha casa estão até colocando um cadeado na geladeira já. Por isso ele já esqueceu a pergunta que ele ia fazer agora. Por isso que ele foi 2 vezes apenas à casa do Altimari. Come muito, não convidou mais. Não, mas é uma delícia discutir política, né? Vamos falar a verdade. Ainda mais com risoto, com patecinho. Cheiro de refogado, hein? Né? Aldo, é o seguinte, a gente falou aqui de uma série de situações e eu acho que o mais interessante, além de discutir a política, que faz parte de tudo, é pensar em caminhos para o desenvolvimento do nosso município. Você não é deputado só de Rio Claro, mas você é uma pessoa intimamente ligada a Rio Claro, tem uma boa base eleitoral aqui, e eu tenho certeza que você pensa no desenvolvimento de Rio Claro, que por um lado foi apontada recentemente como metrópole do futuro, e que de repente se coloca uma situação como essa, que não tem espaço para receber uma empresa do porte da Honda. E aí a gente discute localização, para possibilidades para um crescimento industrial do município. Você já disse que tem espaço, que depende de alguma atitude também. Eu queria saber qual a direção, porque isso aí foi colocado no debate eleitoral, no último pleito municipal, mas eu acho que de uma forma um pouco esvaziada em razão das circunstâncias da eleição. O Zaya lançou, falou de especulação imobiliária, da necessidade de um segundo distrito industrial. Então, para a gente encerrar essa discussão, esse ponto, o que fazer com um todo do lado político? A Carla perguntou como deputado como você poderia interferir. Vamos lá, a sua pincelada para uma direção vai nesse muito simples. Eu acho o seguinte, o caminho, vamos dizer assim, o endereço certo chama-se Fiesp, não tem. A Fiesp tem todas as informações de quem quer se instalar no Brasil, em primeiro lugar, e depois no Estado de São Paulo, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tem interesse muito grande nisso. Eu devo dizer que essa relação que existe, o deputado pode, é lógico que pode. O que eu tenho feito foi o seguinte, inclusive o secretário deve estar me ouvindo, o secretário já me ligou 2, 3 vezes para resolver alguns problemas de empresas de Rio Claro, e nós tivemos sucesso, empresas que foram lacradas, que estavam na iminência de ser lacradas, por falta de licenciamento, por falta de obedecer algumas exigências, da própria vigilância, enfim, nós temos tido essa relação. E é através disso, porque não adianta eu sair oferecendo, falando, se, afinal de contas, quem tem as diretrizes e quem manda no município, na parte do executivo, de planos diretores, aonde você pode instalar, quais são os benefícios que o município pode dar para quem quer se instalar aqui, é o município, certo? E nós estamos sempre à disposição. O Lincoln falou muito bem. O Gijo sempre foi uma pessoa muito ligada, além de deputado, ele era muito ligada ao SESI, à Fiesp, certo? Então, isso fez com que ele
prestasse um serviço muito grande. Agora, nós temos, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento aqui de Rio Claro, que tem uma pessoa que, na minha opinião, acho que é competente, tem conhecimento disso, e a própria Ciesp, que está instalada aqui também em Rio Claro. Eu estou à disposição. É evidente que, na posição que nós estamos, com acesso, não só à Fiesp, mas também a Secretaria do Desenvolvimento, hoje do Estado de São Paulo, está na mão do nosso partido, né, que hoje administra as 3 universidades, a Paula Souza, a FATEC, eu consegui aqui para Rio Claro, através dessa secretaria. Estou muito preocupado, porque ainda não foi definido a área. Quando eu falo não foi definido no papel, oficialmente. Eu sei, mais ou menos, já vieram fazer os técnicos, mas estou muito preocupado. Estive ontem com o secretário Rodrigo Garcia, na minha frente, ele ligou para 2 prefeitos, que há 2 anos não definiu o local, ele suspendeu, porque tem mais gente que quer a FATEC, certo? Então, nós estamos aí com o secretário, com o caminho à disposição, correto? À disposição do município, não só de Rio Claro, mas de toda a região, e quem está me ouvindo ou quem está nos assistindo sabe disso. Muito bem, são 9h15, é barulho de panela, né? Barulho de panela que está ouvindo, afinal nós estamos com o Caldeirão da Redação. Olha, eu prometo que eu vou jogar a bola para vocês dois, Lourenço, Antônio, e principalmente para a Carla, que é a presença feminina que tem que ser priorizada no nosso programa, os 3 jornalistas. Não vou mais interrompê-los para perguntar para o Aldo, mas eu preciso vou ficar só com o passo a passo do risoto aqui com o Lincoln, porque tem muita gente que no dia seguinte vem no Facebook, manda e-mail para o Jornal Cidade, eu quero a receita. O Lincoln está fazendo, para você que ligou o rádio faz pouco tempo, não pegou a abertura do programa, ele está fazendo um risoto de bacalhau, com algumas diferenças, né, com alguns detalhes, umas peculiaridades. Fez um caldo de legumes, natural, inclusive, com aquele kit yakisoba que você encontra no mercado qualidade. Acrescentou 2 cubinhos de caldo de galinha para dar um tempero, mas a base é natural, caldo de legumes. Ferveu, colocou o sal e deixou o caldo lá pronto. Aí a base do risoto, ele colocou alho, cebola, azeite, um lombo de bacalhau maravilhoso também no mercado qualidade, que ele dessalgou por 48 horas, já colocou nesse refogado. Agora ele introduziu o arroz arbóreo. É isso, Lincoln? A hora que você faz, você frita um pouco o bacalhau e coloca o arroz arbóreo para que ele absorva aquela água natural do bacalhau que ele solta e do próprio cebola e o alho, que também solta um pouco de caldo. Ele absorve tudo aquilo. Já coloquei o uísque que você não percebeu. E depois do arroz você colocou? Eu já pus a manteiga antes, que eu gosto de perolizar o arroz com a manteiga. Depois eu já pus o uísque também para que ele absorvesse, fechei um pouco a panela, para evitar que ele evaporasse todo aquele uísque e o arroz absorvesse aquele uísque. Você está fazendo 1 quilo de arroz, você colocou mais ou menos quanto de manteiga e quanto de uísque? O uísque eu coloquei meio copo. Ainda bem, porque assim sobra bastante para o Lodimar depois do almoço. Bastante. Daí a manteiga eu coloquei, ali tem um tablete de 250 gramas, provavelmente umas 80 ou 100 gramas de manteiga. Quando você cozinha, você usa manteiga com sal ou sem? Sem sal. É a que tem mais sabor, né? Sem sal, tem mais sabor. E para aquele que possa comprar no Mercadão em São Paulo, tem uma marca lá que é a melhor manteiga do Brasil, melhor que a Aviação. Essa Aviação é muito boa, tem aqui no Mercado Qualidade. Da Qualidade, que é muito boa. Mas se você tem oportunidade também, tem uma que chama Rony. É considerada a melhor manteiga do Brasil. Lincoln, só para tirar uma dúvida, você vai misturando aí, vai conversando comigo, as minhas orelhas vão encobrir a imagem do Lincoln de costas, não tem problema. Você está colocando aí manteiga, que é indispensável no risoto, né? Mas aí você vai entrar com 2 tipos de queijos. Você falou que fez curso, inclusive, para preparação de risotos. Tem gente, não sei se liga o conservadora da culinária, que diz assim, não gosto de misturar frutos do mar com queijo, bacalhau com queijo, com leite, com manteiga, e eu vejo grandes chefes fazendo exatamente isso. Tem alguma relação ou é preconceito isso, Lincoln? Não, eu acho que o sabor é cada uma daqui que vai decidir. O sabor é individual, é pessoal, entendeu? E eu vou colocar a prova, pode ser que tenha alguns daqui que não apreciem. Mas não tem regra para isso? A regra, o pessoal cria regra para tudo, mas quebra a regra de tudo também. Então não existe rigidez nessas coisas. O que existe é
é o tato, é a sensibilidade. Eu vou chegar, vou ensinar, vou pedir para você pintar um quadro e falar assim, olha, você não pode usar tal tipo de tinta ou tal tipo de cor. Não, cada artista põe o jeito que ele quer. Eu acho que na culinária é uma arte, né? Exato. Eu quero fazer um prato que vai dar uma nota alta para todo esse pessoal aqui. É um risco. Posso não acertar, eu vou tentar. Eu estou fazendo um caldo de legumes com bacalhau. Pois é, porque um dia, sabe, Lincoln, eu peguei metade do salário lá do Jornal Cidade para fazer um camarão com queijo, para convidar amigos. E aí saiu um lá e falou, Ivo, onde está com a cabeça? Camarão com queijo não combina, vai plantar batata. Mas enfim, é como o Lincoln disse, culinária é uma arte e vem de muitos e muitos séculos, né? As coisas vão se transformando. Você já viu comer formiga, comer barata, comer aranha, comer escorpião? As pessoas comem, então não dá, é proibido, tem veneno, não tem nada disso. Tudo é possível desde que feito com carinho. O segredo, tem até uma propaganda que já dizia isso, o segredo da boa culinária é o amor com que você faz aquilo que está fazendo. Quando você faz com gosto, com prazer, com absoluta certeza o resultado vai ser positivo. Então, você colocou a primeira leva de caldo. É verdade que são 3 vezes que a gente tem que colocar caldo no risoto, é mentira também? Eu não sei disso, eu não aprendi assim. Eu vou colocando o caldo de acordo com a necessidade. Eu vou deixando secar e vou colocando o caldo. E negócio de 25 minutos também é mais ou menos aquilo que você... 25 é o tempo que leva para cozer o arroz. Mas de olho você percebe. Você tem que provar, ver se ele está realmente no ponto. Porque o risoto, o arroz tem que ficar al dente. Não pode ficar aquele arroz mole, que você não sinta ele mastigar. Muitas vezes, pessoas que não conhecem vão provar o risoto, o arroz estava meio duro. Não é que o arroz estava meio duro. Arroz deve ser al dente, assim como o macarrão, a massa de grano duro, dá um macarrão al dente, que dá mais prazer de saborear, na hora de você servir, dá mais gosto. Lincoln, olha, só para a gente encerrar aqui, por favor, o Aldo já falou do direcionamento que ele acha, o caminho a seguir, a gente quer o crescimento de Rio Claro, e um fala uma coisa, outro fala outra. Rio Claro precisa de segundo distrito industrial, é a política que vai resolver. Nós estamos na mão de dono de terra de argila, nós estamos na mão de especulação imobiliária. O que nós vamos fazer, por exemplo, para ter uma Honda aqui um dia, não a Honda, mas quase uma Honda? Tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Essa é a regra mais importante. É assim que se ganha recurso, você ganha dinheiro numa empresa, você ganha dinheiro no seu trabalho profissional, a política ganha a partir do momento que as pessoas deixam de falar e colocam mão à obra e vai buscar. Vai buscar as empresas em São Paulo, ou fora do país, tem a possibilidade, e acho que Rio Claro espera isso dos seus dirigentes políticos. Muito objetivo, nosso Lincoln, dando a dica e a opinião dele a respeito da minha pergunta. Bom, Carla, por favor, assuma o microfone aí, nessa reta final, que eu vou ficar acompanhando atentamente o Lincoln. Esse cheiro está muito bom, né? Demais, tá difícil tá prestar demais. atenção aqui. A manteiga, azeite, os temperos, o bacalhau, puxa vida. O Ludmar, ele fica nos bastidores não só para coordenar, para dirigir aqui, mas também para ficar experimentando os ingredientes, né? A gente sabe que ele também se diverte bastante. Então, eu não passaria o microfone para o Antônio, você sabe as razões, mas em você eu confio, pelo menos nesse critério de distribuição de tempo. Comande para mim a reta final da entrevista, que eu vou ficar aqui com o Lincoln, finalizando o risoto para servir vocês, Carla. Vamos lá, nós deixamos a pergunta para o Aldo, que eu acho que é uma pergunta que as pessoas estão fazendo em casa, né? Quem está aí ouvindo o programa, acompanhando pela internet, ele já comentou de que maneira o deputado pode ajudar, mas quem bate o martelo no final das contas, não é, Aldo? É o executivo. Agora, os vereadores também poderiam ajudar um pouco nesse trabalho, não é, Aldo? A gente sabe que os vereadores têm suas ligações também políticas com seus partidos, com o comando estadual dos partidos. Dá para dar uma força nesse sentido, né? O vereador, afinal de contas, ele vive na periferia, ele está muito mais próximo dos anseios da população, é realmente um agente importante, certo? Eu tenho recebido alguns vereadores que têm levado algumas preocupações no sentido de, por exemplo, eu tive com o governador sábado, a preocupação de alguns vereadores aqui da região, não só de Rio Claro, mas Santa Gertrudes e Cordeirópolis, era com respeito que o Ministério Público estava querendo paralisar o setor de piso e revestimento por causa da poluição do meio ambiente. E nós conseguimos, saiu publicado ontem do DR, saiu publicado já os 15 quilômetros que serão asfaltados no setor argileiro,
esse que desprende partículas aí na atmosfera, para diminuir um pouco a poluição. O governador, através do DR, vai asfaltar 15 quilômetros, uma parte aqui em Rio Claro, uma parte em Santa Gertrudes e uma parte em Corderópolis, que vai minimizar o problema. Isso, tinha alguns vereadores que estavam sempre preocupados com isso aí, junto ao CETESB, junto ao Ministério Público. Então, o vereador também é uma pessoa, um agente público muito importante para trazer esses problemas, né? E nós somos o intermediário junto ao Executivo do Estado e muitas vezes até Brasília com os nossos amigos que nós estamos lá. Mas um assunto que vocês estão tentando colocar e não conseguem, eu acho que é muito importante, porque o Lincoln falou aqui para mim em off, eu também vejo a preocupação dele. Eu faço parte de 2 comissões importantes na Assembleia. O Antônio está aqui desesperado para perguntar. Mas ele já deu o toque. Eu sei que o tempo é curto, e eu quero dizer o seguinte, Antônio. Tanto a comissão de transporte como a comissão de infraestrutura, que eu faço parte, elas são as que estão fiscalizando esse problema do cartel levantado aí pela Isto É, né? Mas eu devo confessar a você que quando eu abri a Isto É, que eu vi aquela matéria, para mim não tinha nada de novo. Porque eu já conhecia a representação que o Pedro Simão, que era um deputado que convive comigo na Assembleia, agora ele foi para a Secretaria do Haddad no município de São Paulo, ele já tinha feito. E foi transcrito. Eu tenho na mão, quando ele levantou esse problema em 2009, foi transcrito algumas coisas da peça dele na revista. Então aquilo ali foi uma coisa que, para mim, não foi novidade nenhuma que apareceu. Segundo lugar, essa semana foi muito tumultuada nas 2 comissões. Eles queriam convocar Geraldo Alckmin, Serra. Eu pergunto, para que você vai ouvir essas pessoas quando você tem a Polícia Federal, você tem o CAD, que é o órgão que fala isso, mas não te forneceu um documento disso. Então, nós fizemos um acordo, inclusive com o PT. Nós não vamos ouvir ninguém, porque é muito perigoso por ouvir dizer, principalmente do jeito que está a matéria. Nós estamos pedindo a documentação para o CAD e nós estamos pedindo a documentação para a Polícia Federal, para, em cima de documentos, nós podermos fazer essa fiscalização, essa apuração, que realmente é um papel. Se for preciso abrir uma CPI, certo? Mas nós não podemos, de forma nenhuma, servirmos como palanque eleitoral, principalmente nesse momento. Para você ficar discutindo uma coisa, presume-se que, entendeu? Nós estamos discutindo a PEC lá para alguns deputados subscreveram, eu não subscrevi, para tirar do Ministério Público o poder de fiscalização do homem público. Sim. Eu não sou não subscrevi, também não sou favorável. Mas eu acho que o Ministério Público tem que ser regulamentado. Ele tem que manter sigilo quando ele faz tem que manter sigilo. Não ele receber alguma denúncia e colocar na internet dele como se aquilo fosse verdade. Porque o que resta para o homem público é a imagem. Depois que você denegriu, deteriorou, dificilmente se recompõe. Então, eu acho que tem que estabelecer um regulamento para a atuação do Ministério Público. Coisa que ainda não tem, né? Não tem. Isso eu sou favorável. E até dentro do Ministério Público. Eu tenho amigos, colegas, parentes meus que pertencem ao Ministério Público que acham que é isso. Porque existe sempre a minoria, meia dúzia, que querem holofote, querem fazer disso aí entendeu? Então, o que nós precisamos? Sigilo, até se apurar isso, um tempo. Não é ficar com uma espada na cabeça da pessoa, é a hora que você precisa, está lá. Depois de 20 anos que se falou isso, certo? Sim. Tempo. E também o Ministério Público recebeu o advogado do réu para conversar. Hoje eles não recebem. Então tem que regulamentar. Eu não sou de forma nenhuma tirar esse poder do Ministério Público, né? Voto contra essa PEC, não subscrevi, teve 33 deputados que subscreveram. Foi o Campos Machado, não é o autor dela. É do Campos, é. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala, por exemplo, que não sabe explicar um ritual para fritar um ovo, né? Brincando, você saberia falar para o pessoal aqui do Caldeirão, qual seria a receita para colocar a oposição de Rio Claro no mapa novamente? Ou para você a oposição nunca deixou de existir? Eu vou falar aqui,
perto de uma pessoa que sabe, que já esteve lá e também sabe que quer fazer oposição. Eu, na minha opinião, a oposição, você tem que, em primeiro lugar, você tem que dar um tempo para quem, afinal de contas, recebeu uma votação significativa, a tentar fazer o programa dele. Você não pode sair já do segundo dia atirando. Você tem que confiar, afinal de contas, um número muito grande de cidadãos regularmente acreditou. Então, agora, que você não tenha dúvida que na hora certa e correta, você tá levantando. Eu acho que a imprensa realmente faz um papel, está fazendo um papel muito importante. Você não tenha dúvida que o que se fala aqui, isso está sendo tudo, e na hora certa vai ter sim a oposição. Porque de repente você começa a jogar em cima da oposição aquilo que apareceu na pesquisa do Jornal Cidade aqui, a avaliação do prefeito aqui. Não, porque a oposição é culpada. Não dá para falar que a oposição é culpada. Aldo, uma perguntinha do Lincoln, um adendo aí. Não, eu só queria, eu não posso muito tempo porque não dá para descuidar aqui. Do risoto, evidentemente. Eu acho um absurdo colocar a imprensa como se fosse oposição. Nós não temos nenhuma posição. Ao contrário, nós somos favoráveis... Você desculpa, Aldo. Você está sendo um veículo. Eu estou vendo aqui, você publica algumas coisas, escreve o eleitor, não é o jornal. Aldo, o jornal está sendo um veículo. Não estou falando que o jornal está fazendo oposição. O Lincoln está se dizendo algumas declarações até do próprio governo. Perdão, eu estava prestando atenção em você, mas não sei detalhe, porque realmente se eu soltar aqui, queima o fundo da panela ali. Daí retira do fundo. Não precisa mexer. É desgrudar do fundo só. Não é mexer, é desgrudar do fundo. Ivo, cuida do risoto. Não, é só isso. Porque fica colocando no final como se a imprensa fosse o único opositor. Nós não somos opositor a nada. Nós somos a favor de Rio Claro. Nós somos a favor de todas as suas propostas positivas, a favor de todas as propostas positivas de qualquer uma dos segmentos políticos de Rio Claro. Todos têm liberdade de se expressar no jornal. O jornal está aberto para todos. E o que na realidade acontece é quando você abre o espaço, as pessoas se colocam contrário àquilo que está acontecendo. E uma declaração dessas até desmerece a inteligência do nosso assinante, do nosso leitor, né? Do nosso ouvinte, porque as pessoas... Nós somos a favor de Rio Claro, Carla. As pessoas elas não corroboram com a mentira, né? Elas certamente questionariam. Então, acho que esse tipo de declaração não vai somente contra o Grupo JC, contra outros veículos de comunicação, mas vai aí contra também o eleitorado, porque as pessoas não são bobas, né, Ivo? Hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação. O Aldo deu uma passadinha pela pesquisa. Eu acho que a gente precisa contextualizar essas pesquisas diante de uma comparação do cenário nacional, estadual, porque, por exemplo, nós temos uma população de Rio Claro que rejeita, não sei se é a circunstância do momento, mas não é de hoje que Rio Claro rejeita PT nas urnas, quando temos eleições estaduais, a própria eleição para presidente da República, um percentual considerável. De repente, você tem uma consagração, entre aspas, de uma administração municipal que se reelegeu com o voto, mas com a sigla do PT, aparentemente com o braço dado com o governo federal, mas se Rio Claro não aprova, nunca aprovou o PT, dá a impressão que o Du foi no rabo do foguete da Dilma, do Lula e foi embora, quer dizer, e uma cidade também que tem uma boa aceitação ao governo Alckmin, que é ligado à ala conservadora, e de repente também não tem sua articulação pro executivo nesse momento. Como é que a gente contextualiza isso, Carla? Me ajuda a fazer as perguntas aí a respeito dessa linha de paralelos das pesquisas, das últimas pesquisas do JC. Conforme eu conversava hoje pela manhã no Jornal da Manhã com o Ludmar Gonzalez, acho que essa pesquisa que nós publicamos nessa edição da quinta-feira, né, mostrando o Alckmin está muito bem nas pesquisas. Acho que é bom frisar, diante das avaliações que foram feitas em relação à Dilma, em relação ao prefeito do Altimar, e o Alckmin aparece muito bem com a questão da aprovação aqui, Ivo. Ele tem 36% de pessoas que consideram a sua gestão boa. É um belo número diante das outras pesquisas, dos outros resultados. Só que a gente sabe que esses dados foram coletados aí antes das denúncias
E eu acho que hoje nós teríamos um quadro um pouco diferente aí nessa questão dos números. Mas acho que já era de se esperar o Alckmin liderando, o Russomano encostado aí no empate técnico, e esse tipo de resultado mostra realmente o perfil do eleitorado de Rio Claro, né? Quando a gente faz uma pesquisa, conforme a gente também já conversou hoje pela manhã, a gente tem a oportunidade, não é, Aldo? Não é só de ouvir aquela conversa ali na esquina, né? Aquela rodinha de pessoas ali na área central. A gente Mas pode olha, ouvir realmente a opinião do eu queria falar o seguinte, Carla. Eu vi aí a primeira página do Jornal Cidade, fiquei muito satisfeito, porque com o Russomano, ele é o secretário da onde meu partido saiu agora para ir para outra secretaria. Quer dizer que o Russomano é um aliado do próprio Alckmin. Eu não tenho dúvida que o Russomano estará, sei lá, do mesmo lado, na mesma política por São Paulo. O pior se fosse Padilha. Padilha, que está 1%. E deixa eu aproveitar, então. Hoje eu vi alguns comentários lá até na Câmara Municipal. Antônio, só permite um pitaco aqui do Ludimar em relação à pesquisa, né? Então, vamos dar a fonte. A Centro-Abril Pesquisas, olha, para você ter uma ideia, ela trabalha com 118 prefeituras, já fez pesquisa para 73 empresas, 215 candidatos em 20 anos de existências. Nós temos uma parceria com a Centro-Abril também nesse período já de quase 20 anos de publicações. Em relação aos números, nós debatemos hoje na Jovem Pan, né, Carla, no Jornal da Manhã, são números importantes. E o que nós colocamos, o que é o interesse do grupo do JC? Faça o Lincoln, vamos... Só para não perder o bonde aqui, receita tem que ser na hora para quem está acompanhando. O Lincoln, você entrou na reta final do risoto. Eu vi você colocando o queijo ali, o requeijão, por favor. Não, mas conta que você colocou, além daquele passo de cozinhando o arroz. Eu pus o mascarpone, que é um queijo italiano, próprio para risoto. Tem outras finalidades que você faz, tiramisu, alguma coisa, mas o mascarpone para o risoto é muito legal. Um pouco de requeijão, para ficar mais... E o Reggiano de Parma, que é um queijo italiano também, semelhante. É o que dá origem ao parmesão e que realmente dá um sabor todo diferente à obra. E o ideal é que nós tivéssemos aqui um azeite de oliva trufado com trufas brancas, porque tem trufa branca e trufa preta. A trufa branca realmente é aquela mais saborosa, mais perfumada, e não tem nada a ver com esse chocolate de trufa que eles falam que tem. Trufa de chocolate não existe, isso é tudo, não tem nada a ver com o perfume da trufa. Mas, infelizmente, nós não tínhamos... Vamos usar um bom azeite normal mesmo. E vamos usar o azeite galo, de boa qualidade, para aquele que goste de colocar ainda um azeite em cima do risoto. Aquele que ainda queira acrescentar um pouco mais de queijo parmesão, ainda nós teremos o parmesão, esse Reggiano de Parma para colocar, ou eventualmente só saborear do jeito que está aí. Eu vi que você... servir já, porque senão daqui para... Você vai servir já, mas só me esclarece uma coisa. Você colocou os 3 queijos ao mesmo tempo, o requeijão, tudo junto? Na sequência, eu pus primeiro o mascarpone, depois o requeijão e depois o Reggiano de Parma. E logo depois... Tem gente que não põe o requeijão, eu gosto de pôr porque o meu pessoal em casa prefere. Nós podemos ficar só no Reggiano de Parma e no mascarpone. E logo depois você desligou o fogo ou ficou... Já desliguei antes. Na hora que eu coloquei o mascarpone, eu já desliguei o fogo. É legal ficar no fogo. Porque senão ele cozinha e solta água, aí perde toda a graça. E coloquei a uva. A uva não é aquela adequada para aquilo que nós queríamos. Ela é um pouco grande, não sei se ela é saborosa igual a outra uva, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Tá certo, e está finalizado o risoto de bacalhau com todas essas peculiaridades, com esses queijos, com uva, né? E o Lincoln vai servir agora, tá bem molhadinho o risoto do Lincoln, não pode ser seco, né, Lincoln? De jeito algum. Eu acho que o risoto está no ponto aqui, tá vendo? Essa é a textura que o risoto tem que ter. Quem está na internet está percebendo. Com a nossa dama aqui, e eu queria convidar a Mariângela também para que se aproximasse também, porque ela é que está cedendo aqui o espaço gourmet. Sim, a Mariângela vem cá. Olha, eu vou dizer a verdade para você, eu sou incomodado. Eu quero servir primeiro as damas. Eu não, muito obrigado. Muito obrigado. O Aldo passou o primeiro prato. Eu tenho os privilégios aqui no programa, né? Cara, é isso aí. Por isso que você é a âncora do Jornal da Manhã, por essas e outras razões, primeiramente pela competência. Mas o Aldo não se deu bem nessa, não. O prato da casa tem mais, né? Você viu que caprichado esse prato aqui.
Ludmar, você vai me desculpar, eu precisava pegar toda essa Maria finalidade. vai participar aqui conosco também. Vamos lá, Maria Ângela, outra dama a ser servida aqui. Fala no microfone, por favor, diretora. Boa noite, Ivo. Boa noite, tá gostando do caldeirão? Tô adorando, maravilhoso, parabéns a todos vocês. Como? Imagino que você vai gostar mais ainda do risoto especial, hein? Com certeza, do chefe de cozinha e meu chefe lá no grupo JC de comunicação. Nossa, muito bem. As damas estão servidas, o convidado também, todo mundo vai experimentar o risoto do Lincoln e a gente precisa interromper você exatamente por causa disso, Ludmar, que a gente não podia perder a finalização do prato, o ouvinte estava esperando. Mas volta a palavra com você, Ludmar Gonzalez. Obrigado, Ivo. Também nem podíamos perder essa oportunidade, né, Ivo? Depois de um programa desse tem que finalizar corretamente. Mas, retomando o que nós estávamos conversando, né? Essa discussão sobre se a imprensa é oposição ou não, hoje nós conversamos no Jornal da Manhã. Quando você faz uma pesquisa fundamentada, como nós estamos fazendo, o Centro Abril é um instituto sério. Não é uma pesquisa barata, é uma pesquisa paga. Então, nós temos a disposição de propor o debate, a informação, a troca de informação. A nossa proposta é essa, a nossa proposta não é polemizar, não é questionar se a Dilma está bem ou está mal, se o Geraldo Alckmin está bem ou está mal. Não é esse o fundamental. É discutir o cenário, é discutir o momento. São vários temas, não são temas para se agradar a este ou aquele. Nós tentamos desenhar o mais próximo possível do cenário. E não é uma pesquisa que nós fazemos, do Grupo JC. É uma pesquisa, volto a repetir, contratada pelo Centro Abril. Nós vamos fazer o papel de divulgação. Imagina o Datafolha, imagina o Ibope, tendo que explicar tudo, que isso, aquilo, que nós estamos tentando avaliar ou não avaliar. Não envolve vários fatores. Vai chegar no esporte, já passou já está em vários artigos da política, economia, vai ter vários temas. Então a nossa proposta é amplamente, e acredito eu, que não só no caso da administração municipal não, mas as partes envolvidas, se tirassem proveito de buscar informação, são 400 pessoas ouvidas em Rio Claro, Ivo. Uma pesquisa hoje do Ibope Datafolha no Brasil envolve 2.000 pessoas. Nós estamos fazendo uma pesquisa com 400 pessoas em Rio Claro. Então, é uma oportunidade da nossa cidade estar debatendo o tema. Então, se o Alckmin foi bem agora, daqui a pouco vem uma outra situação, nós vamos avaliar a Câmara, nós vamos avaliar outros itens. Nós vamos avaliar, não. Centro Abril ouvindo a opinião pública. Então, ninguém quer fazer oposição, não. Não é esse o papel da imprensa. O papel da imprensa é debater, é discutir. E o Aldo sabe disso. Acompanha, está lá em São Paulo. Ludmar, quero dizer uma coisa para você. Eu acredito e devo aqui dar um testemunho. O meu trabalho, afinal de contas, a longevidade da vida pública não é fácil. Não é fácil. Principalmente com as exigências e o povo ficando cada vez mais politizado e acompanhando. Eu não faço nada nesse período da minha vida pública sem fazer esse tipo de medição para o meu trabalho. E o Hudson é meu amigo, e ele faz esse acompanhamento para o meu trabalho periodicamente. Você entendeu? Porque eu acredito. Não é porque a pesquisa é inventada. Não é inventada. Porque muitas vezes você está achando que está indo para o caminho certo e fazendo aquilo, e na realidade você tem que mudar, porque você tem que fazer aquilo que a população sente, certo? Então, eu meço e muito, e acredito e muito. E, principalmente, estou falando coincidentemente, do mesmo instituto que vocês se utilizam, certo? E quem não for teimoso, é tirar essa leitura e se corrigir, se autocorrigir, porque senão, pode ter certeza, vocês estão prestando um grande serviço. Aí são as palavras de quem não venceu uma, nem duas, nem três eleições. Então, é uma pessoa que está na ativa e atua de forma inteligente. Está de parabéns, Aldo. Sabendo utilizar, eu falo, a mídia, ela tem que ser utilizada sempre de forma positiva. Você ser turrão, você acreditar que tudo é contra você, que você é o alvo, não existe isso. Nosso papel não é esse, né? Não, e uma coisa, Aldo, você está aqui de prova, o prefeito está lá de prova, os vereadores estão de prova, quer dizer, é um trabalho feito exclusivamente no interesse de Rio Claro. Você não precisa pagar para estar aqui hoje. Numa outra oportunidade poderia estar o prefeito. Quer dizer, não é propaganda paga. A gente sabe que muito disso que está por aí, ou programas que estão por aí, são pessoas remuneradas que estão falando a respeito de A ou de B. Aqui não.
Aqui nós estamos absolutamente à vontade, porque ninguém precisa pagar para falar aquilo que entende que seja verdade no interesse de Rio Claro. Então, é um trabalho de interesse público. Quem paga é aqueles que publicam os seus anúncios nos nossos jornais, nas nossas rádios. Vocês ouviram aqui algumas mensagens de patrocinadores. Eles é que nos patrocinam. Nós não nos serviremos jamais para sermos propaganda chapa branca. Paga, e aí a gente coloca, mesmo que não seja verdade com o que nós acreditamos. Os nossos jornalistas fazem os seus comentários, todos têm o espaço para expor as suas opiniões, e acho que isso que dá a credibilidade que tem o Jornal Cidade, a Rádio Jovem Pan, o Jornal Regional. Então tá aí, olha, faltam quase 15 minutinhos para a gente finalizar, faltam 16 minutos. Vamos falar vamos falar do risoto agora. Eu vou dar aqui um palpite, Pesquisa Instituto Ivo Rosalém. Quer dizer que nós encontramos Risoto deixar de o Antônio bacalhau. em silêncio aqui no programa. Aqui do Instituto Ivo Rosalém, pesquisa o risoto do Lincoln Magalhães de bacalhau com uvas. Ótimo, bom, regular. Aprovadíssimo. Ele disse que cozinha muito para a família, mas ele também já está convidado a cozinhar lá para os funcionários do Grupo JC. Vai ser uma alegria, um prazer participar, né, Maria Ângela, desse encontro. E descobrimos uma forma de deixar o Antônio aqui. Vocês estão falando sobre política e o Antônio está quietinho, vocês estão vendo, né? Está em silêncio. Opa, tá aí, hein? Muito bom. Diz que os últimos serão os primeiros, né? O sabor bem suave, né? Descreve aí pra gente, Antônio. Descrevo. E tem o ácido da uva, né? O cítrico da uva, vamos dizer assim. Combina bem com esse creme de queijo. Acho que é um bom prato para um domingo, viu? Familiar. Um domingo familiar. Tem algum inconveniente ser bacalhau e ter esse creme que você pediu do mascarpone? Não, o bacalhau acho que casa perfeitamente com obrigado. recheio. Muito bom, tá aí, Lincoln. É isso aí, tá todo mundo elogiando. Deixa eu fazer uma pergunta pro Aldo. A gente tá encerrando. Vamos lá. Rapidinho. O prato dele tá vazio, né? Dá uma olhada. De acordo com a pesquisa que saiu no JC, né, do aumento da rejeição do governo Altmar, vamos assim dizer. Você acha que se a eleição fosse hoje, Aldo? Não sei se você vai querer responder. Você ganharia, Dudu, numa eleição para o Executivo em Rio Claro? Olha, o Ludimar falou muito bem. Toda vez que você faz uma pesquisa, você está tirando uma leitura do momento, certo? Você poderia ser beneficiado por essa avaliação negativa, evidentemente, da administração. Eu poderia ter vantagem com isso, ou qualquer outro candidato, né? Não vou dizer a minha pessoa, eu ganharia, né? É evidente que deveria fazer uma avaliação nesse sentido. Mas eu acredito que até essa rejeição alta aí é muito mais por falta de acreditar realmente, né, em alguns comentários que se fazem, paralisação de obras. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito hoje em obras que você tenha projeto, você tenha recursos definidos para a execução do projeto, e você tem um gestor, alguém que acompanha para dizer assim, olha, o cronograma físico e financeiro está sendo obedecido rigorosamente. E não acontece isso. Eu citei, inclusive, numa entrevista que eu fiz com você. Eu admirei e elogiei o Bajas, por exemplo, em Piracicaba, que fez uma ponte sobre o rio Piracicaba, com data de início, do meio e do fim daquela ponte, que não é uma obra viária qualquer, certo? Então, eu estou como exemplo aquilo, né, de uma gestão. E talvez, eu acredito que o desgaste maior da administração seja nesse sentido, certo? De não dar muito valor para que isso possa acontecer. Ou não ter pessoas competentes para acompanhar isso. Isso é difícil. Agora, com respeito ao resultado de urna, é complicado você falar. Uma boa avaliação de um possível confronto. Será que ele existirá? Bom, vamos lá. Muito bem. Mas e o risoto? Você já experimentou o risoto, Aldo? O Aldo está quase na metade do prato. Não, está muito bom. Você sabe que eu sou minha descendência é italiana, né?
Então, para mim, nota 10, né? E eu acho que o cozinheiro, o valor maior dele é ter feito um risoto com uma qualidade dessa, tendo você na orelha dele o tempo inteiro questionando, querendo saber detalhes, né? Eu acredito, eu não sei, ele pode dizer isso, mas eu tenho amigos que de vez em quando estão no rancho de pescaria, que sabe cozinhar e gosta, ele não admite que ninguém entre na cozinha para não atrapalhar, entende? Ainda mexeu o risoto dele, disse que cozinha tem que ser uma mão só, né? Não, olha, veja bem, eu acho que o risoto está no ponto, o arroz está al dente, você percebe que ele não está desmanchando, ele não está duro e está al dente, eu acho que nesse ponto está bem legal. A uva, infelizmente, não é o que eu esperava, nem aquilo que a gente trabalha. A que você costuma usar, recomendável. Eu acho que aquela chilena chilena sem caroço, ela não está tão doce, ela não está provocando aquele contraste do bacalhau e do doce da uva. Acho que está um pouco deixando a desejar a qualidade da uva. Não é que a qualidade desta uva. Tipo, né? O tipo de uva usado para fazer. Não é o que eu uso normalmente. E um outro detalhe é que eu não sabia como é que estava o teor de sal do bacalhau. Porque normalmente, quando você está fazendo em casa sozinho, você consegue perceber isso. Então, eu até coloquei no meu prato um pouquinho mais do queijo parmesão, para dar um pouquinho mais de sal. Porque o bacalhau estava bem dessalgado, então ele não... Você tem que tomar muito cuidado quando você faz o bacalhau, o risoto de bacalhau, porque o bacalhau normalmente traz um pouco de sal. Por mais que você dessalgue, ele traz um pouco de sal com ele. E nesse caso, não. Nesse caso, ele está bem dessalgado e talvez se tivesse até um pouquinho mais de sal, que o queijo parmesão pode dar, ficaria ainda melhor, um pouco melhor. Lincoln, para a gente não ter uma indigestão aqui, o informe que o São Paulo acabou, empatou 1-1 em casa com o Atlético Paranaense, viu? Não consegue ganhar, não é? Pelo amor de Deus. Dias. Nem com promoção de ingresso, R$10, preço do Rio Claro aqui, mais barato. Esses dias eu fiz um exame aí, e o médico que foi fazer, lá precisava dar anestesia, e ele até era de Rio Claro, da família Sokolovski aqui de Rio Claro. Aí ele chegou para mim e falou assim, com o que você quer sonhar antes de dar anestesia? Eu falei para ele, faz de São Paulo ganhar, vai. Ele falou, isso eu não consigo fazer. Ele falou, eu sou corintiano, eu não consigo fazer. Entendeu? E realmente, mas nem no sonho você consegue fazer o São Paulo ganhar hoje. Está muito difícil. Lico, muito obrigado pela participação, pelo prato, pela colaboração. Vou experimentar já. Aliás, o meu prato é o maior. Está esfriando e isso é um pecado. Mas aqui eu estou cumprindo minha obrigação, vou ter que, né, fazer o quê? Fazer essa pausinha aí para a gente encerrar o programa. Obrigado ao Lico Magalhães, que fez o risoto, que participou do bate-papo, que interagiu, debateu com a gente. Mas o Aldo me chamou de chato na cara dura, hein? Que ficam na orelha do Lincoln. Acho que é por isso que alguns políticos, de vez em quando... Eu não posso perder essa oportunidade. Você ficar na orelha é um plenário. É porque eu sou mais alto que ele. Porque normalmente ele ficaria na minha orelha. Ludimar, você participa pouco, mas participa bem também, né? Lourenço, a hora da sobremesa. Coloque uma para nós, no caldeirão, para a sua despedida. Bom, primeiramente queria agradecer aqui a participação, o risoto do Lincoln estava de fato muito saboroso. Mas você largou tudo no prato? Tá raspadinho aqui, eu comi todo o risoto. Na verdade, eu queria deixar para que o deputado comentasse rapidamente sobre a questão do gás. O que o deputado pode fazer para que, a gente sabe que não tem diretamente, não tem ligação com o senhor na condição de deputado estadual, mas o que o senhor pode levar para o governo federal para que tenha melhor condição ali, para que a cerâmica de Santa Gertrudes, o polo industrial aqui da região, possa se reestruturar novamente, porque ele está em queda, né? Olha, eu tenho conhecimento de que o deputado Mendes Stame, que é o deputado federal da região, ele acompanha muito de perto o setor, já levou essa preocupação ao ministro. Eu falei aqui que a política energética do Brasil está totalmente equivocada, né? Fizeram da Petrobras algo que não poderíamos fazer. Nós vamos ver aí na frente coisas assim muito mais sérias, certo? E o gás da Bolívia, que muitas vezes, até antes de chegar no estado de São Paulo, atravessando outros estados aí, sofre também uma política totalmente errada, entende?
E nós estamos fazendo coro a isso tudo, porque realmente o insumo que mais representa e significa no custo da produção do piso de revestimento ainda é o gás. E, infelizmente, as indústrias hoje ficaram reféns, dependendo exclusivamente. Eles não têm como mais passar para outra matriz energética, que é a eletricidade. Já montaram a estrutura deles, tudo na dependência do gás. Então, isso é uma política que, infelizmente, não é no Estado. Uma política que é realmente do Ministério de Minas e Energia. Aldo Demarque, obrigado por ter estado aqui com a gente no programa, por aceitar o convite, saboreou o risoto. Nós estamos na reta final do programa. Obrigado mesmo, esperamos contar com você em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu jamais imaginei que eu pudesse participar de um programa tão familiar assim, tão gostoso, né? E aproveitar aqui, eu sei que deve ter na região, né, o pessoal assistindo, a Nalândia, que hoje fez o aniversário, e Santa Gertrudes, minha terra, que amanhã estarei lá hasteando a bandeira logo de manhãzinha, porque é o dia do aniversário de Santa Gertrudes. Aproveitar, então, esse programa que eu sei que é regional, e cumprimentar o Lincoln Magalhães. Eu não conhecia esse lado dele na culinária. Ótimo, parabéns. Sei lá, se amanhã depois se dispor de fazer na minha casa um prato desse, nós gostaríamos imensamente. Muito bom, tá aí, Lincoln Magalhães Delivery, atendendo nas residências também. Faltam 5 minutos para as 10 da noite. Vamos então para Carla Rummel também se despedir. Carla, foi muito bom ter sua presença aqui com a sua lucidez, né? Sua categoria de sempre me ajudando a comandar o programa e participando com suas perguntas também. Muito obrigado, viu, Carla? Quero agradecer o convite, gostei muito de participar. Fiquei mal acostumada, agora no Jornal da Manhã, no Redação em Debate, que rola aos sábados. Pode levar um petisco lá no estúdio da Jovem Pan também, não tem problema não, que a gente vai agradecer, não só eu, como toda a equipe lá. Quero agradecer o convite, desejar uma boa noite a todos. Parabéns à cidade de Santa Gertrudes. A gente sabe que é muito grande a audiência da Excelsior Jovem Pan, não é? Lá em Santa Gertrudes. E deixar meu abraço a todos, uma ótima noite. Falando em Jornal da Manhã, em sábado, em petiscos, eu estou em minoria ainda, mas sabe ver se eu não vou colar esse caldeirão no seu programa de sábado ainda, viu? Estou em fase de... Pode levar essas comidas para lá, que a gente agradece. De negociação, não, a gente manda te buscar lá. Antônio Arcângelo vai repetir, né, que eu sei, então, brevemente, sua consideração final aí para a gente encerrar o programa. Amanhã tem mais na Jovem Pan com o nosso Redação e Debate. Muito obrigado, Antônio. Boa noite, e é impressionante como cada vez mais esse Jovem Pan e o Grupo JC tem se transformado num grande palco dos debates, dos anseios da população de Rio Claro. Eu termino minha participação, Ivo, deixando um convite ao deputado Aldo Demarque, mesmo correndo o risco de Rio Claro perder a representatividade na Lesp, para que ele se saia candidato a deputado federal, que eu tenho certeza Quer dizer que ele convida seria... você para preencher ficha do DEM, você convida ele a outra coisa? Eu acho que Rio Claro tem que isso. resgatar esse espaço perdido ao longo dos tempos. Você quer, Aldo? Aproveitar a oportunidade. Está aqui uma pessoa que experimentou isso, e ele sabe quanto é difícil. A concorrência, quem vem de fora para vir buscar o voto aqui para deputado federal, é muito grande. É o Lincoln que disputou a última eleição. Então é complicado. Muitas vezes você vai, sei lá, vai arriscar o certo pelo duvidoso. Então, também é uma avaliação que a gente faz, isso medindo com pesquisa, né? Eu não vou dizer para você que não, mas também não vou lhe afirmar que sim. Evidentemente que para a gente seria de um valor extraordinário que nós tivéssemos um deputado federal em Rio Claro. Mas eu acho muito prudente a sua colocação e, se possível, vamos tentar preservar aquilo que nós temos para não perder mais um dedo ainda. Como meu avô dizia, é preferível um pardal na mão do que 2 voando, mas o Aldo não é pardal não, né? Porque pardal vai para qualquer lugar, você não sabe onde está e não tem muita referência. O Aldo é um deputado estadual da cidade, por quantos mandatos, Aldo? 5 mandatos, e eu acho mais ou menos nessa linha aí. Ele vai se basear em pesquisas, evidentemente, para que Rio Claro não perca, não é um projeto político dele, porque afinal de contas 5 ou 6 tem diferença, mas não é tanta. Mas eu acho que se a gente ficar sem o que a gente já tem hoje, pode fazer muita diferença assim. Antônio, então tá aí, você fez o convite para o Aldo, ele vai estudar. Boa noite a todos. E você já estudou o convite dele? Você vai para o DEM?
Ainda não conversei com ele ainda. Benza a Deus, não, Lincoln, é cada uma que você tem lá, hein? Muito bom, por isso que ele prefere o Ivo chato na orelha dele. Ludimar Gonzalez, aqui no apoio, na retaguarda, foi mais um caldeirão, acredito que um dos bons que nós tivemos, de outros tantos que virão por aí. Com certeza, Ivo, de tantos outros que virão, mais um caldeirão de sucesso, agradecer o Aldo, agradecer ao Lincoln, né? Excelente prato. E a nossa proposta é essa, né, Ivo? Está aqui debatendo mais uma opção para a cidade, um horário diferente, um dia diferente, uma situação totalmente diferente, né? Até para nós, do Grupo JC, câmeras, o que envolve aqui, o pessoal nem tem noção, né? É muita coisa, muita parafernália, muito equipamento, mas parabéns a todo mundo. E vamos para o próximo, né, Ivo? De repente, até agora, abraçando a sua ideia de a gente levar para um sábado, de repente, não, quem sabe? E até aí a Mariângela lá nos bastidores já cutucou e falou, vamos conversar com o Ivo, fazer um caldeirão de esporte. Vamos. O JC não é Red Bull, mas tem asas para voar. Já pensou sábado, redação em debate especial fora do estúdio, o caldeirão, logo depois da Carla, todo mundo preparando o almoço, ficando louco de vontade pelos nossos pratos, né? Dar uma receita, uma sugestão, mas vamos falar. Eu estou falando isso porque eu sou esportista, fanático, vocês sabem, quinta-feira tem futebol à noite na Jovem Pan. Por exemplo, o São Paulino não ouviu hoje o grande resultado do São Paulo 1-1 com o Atlético Paranaense. Um abraço, Ludimar, até amanhã. Um abraço, Ivo, e até amanhã na redação em debate. E um ótimo final de noite para todo mundo. Santa Gertrudes, um grande abraço ao Pascom, aquela população maravilhosa aqui de Santa Gertrudes. Muito bem. Grande Ludimar Gonzalez, editor-chefe do JC. Em nome dele, um abraço a toda a nossa equipe, a começar do Marcos Cardoso Júnior, que está agora nessa imagem, nessa lente que você que é internauta está acompanhando. Ele está operando, é nosso editor de imagens. Muito obrigado a ele e a toda a equipe da TV Cidade Livre. Em nome do Heber, do Luiz Cavalari, todos os meninos, eles que geraram as imagens do programa para a internet. Valeu, TV Cidade Livre, obrigado. Deixa eu ver aqui o Alex, que é responsável pela diagramação, projeto gráfico, ele me sacaneou, hein? Vai sair a coluna Pitacos do Ivo, aquela foto que ele pôs é montada. Eu não sou feio daquele jeito. Deixa eu ver quem está aqui. A Jandira, a Adria, a Elídia, a Mariângela. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos nossos apoiadores. Mercado Qualidade, tudo que você conferiu aqui de bom utilizado na receita do Lincoln veio de lá. Faça como todos nós. Procure qualidade para suas receitas. Mercado Qualidade, melhor açougue, produtos diferentes, rotisserie, tudo de bom, de primeira, fresquinho. Mercado Qualidade do Augusto, fica na Avenida 14, esquina com a Rua 13. E também Chopp Germânia, claro e escuro. Sua festa fica muito melhor. Na sua casa, na sua festa, no seu evento, ligou, chegou. Diz que Chopp Germânia, 3533-7547. Valeu, moçada. Podemos encerrar aqui pontualmente 10 da noite. Você vai saber a repercussão do futebol agora na sequência da programação da Rede Jovem Pan Sat. Amanhã às 7h30 da manhã a Carla estará com o Jornal da Manhã e toda a programação que você está habituado a ouvir todos os dias. Um grande abraço e até amanhã.